Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Mundo Online, parte 116. Capítulo 1236. Conquista do Oeste Mongol. O Mundo Online. As dinastias nas planícies centrais podiam plantar grãos, enquanto o Império Mongol só podia contar com os céus. Durante o inverno que acabava de terminar, a fome se espalhou por todas as pastagens mongóis. Dezenas de milhões de vacas e ovelhas tinham morrido, os pastores estavam no limite e se as suas vidas não melhorassem, uma enorme crise estava prestes a acontecer. A chamada melhoria referia-se mais uma vez à pilhagem e ao roubo. No ano passado, quando o Império atacou Xia Ocidental e voltou com os rostos cheios de poeira, eles perceberam o quão forte era a Grande Xia. Não deveria se enfurecer facilmente. Consequentemente, o Império estava pronto para voltar sua atenção para o Ocidente. No lado oeste, ligado à casa de Ojedai, ficava o Império Persa. Os mongóis não os desconheciam. Na história, a Horda Dourada e o Ilkhanato compartilharam o território do Império Persa. Consequentemente, o Império Mongol que conquistou o Ocidente estava apenas repetindo o que fez na história. No terceiro mês, no 15º dia, usando o lema de recuperar suas terras passadas, 600 mil cavaleiros de ferro mongóis seguiram o caminho para o oeste. Eles iriam deixar uma página brilhante na história chinesa. Embora o atual Império Persa não pudesse ser falado da mesma forma que o da história, com seu forte exército e vasto território, Genghis Khan ainda estava realmente confiante em dar uma grande mordida no Império Persa. A batalha entre os dois impérios estava prestes a começar. Terceiro mês, 18º dia, capital imperial. Depois de receber notícias do avanço mongol para o oeste, O Yanshu ainda ficou um pouco surpreso. Com base nas informações coletadas pelos guardas da Cobra Negra, o Império Persa no jogo tinha uma enorme quantidade de terras que incluía toda a Ásia Central, metade da Ásia Ocidental e o Paquistão no sul da Ásia, abrangendo 3 regiões da Ásia. Se não se considerassem os territórios ultramarinos, o tamanho atual do Grande Xia era semelhante a esse. Só isso poderia mostrar quão forte era o Império Persa. Toda a região da Ásia Central incluía Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão e Cazaquistão. Quanto à região norte do Cazaquistão, foi ocupada pela dinastia Romanov. A região da Ásia Ocidental incluía Afeganistão, Irão, Turquia, Chipre, Síria, Líbano, Paquistão, Jordânia, Iraque, Kuwait, Iêmen, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein, 16 países. Além do Afeganistão e do Irão que pertenciam ao Império Persa, os restantes 14 pertenciam ao Império Árabe. Seja o Império Persa ou o Império Árabe, o seu nascimento não ocorreu porque um soberano varreu todos e se expandiu através da destruição de outros países. Foi mais uma aliança de países. Consequentemente, durante o processo de construção do Império, poucos países foram eliminados e 90% ou mais dos jogadores foram mantidos. Os guardas da cidade imperial também se transformaram suavemente no exército do Império. Eles estavam conectados pela religião e pela cultura, por isso se fundiram com muita facilidade. Seja o Império Persa ou o Império Árabe, ambos administravam um sistema de cidade-estado semelhante à Grécia Antiga, que apoiava a autonomia a nível de cidade ao mesmo tempo que apoiava o Império. O Império Árabe tinha 20 milhões de jogadores e 2,7 milhões de soldados. O Império Persa foi ainda mais assustador com 30 milhões de jogadores e perto de 4 milhões de soldados. Se não fosse o Império Persa que administrava um sistema de cidade-estado, Genghis Khan nem sequer ousaria atacar a Pérsia. Devido ao agravamento da situação global, guerras globais podem eclodir a qualquer momento. Os dois impérios estavam se fundindo internamente para tentar criar uma dinastia mais perfeita. Caso contrário, eles seriam definitivamente eliminados no futuro ou se tornariam bucha de canhão. O Yanshu deduziu que junto com a expedição mongol ao oeste, com a ajuda de forças externas, o Império Persa aceleraria o ritmo de sua fusão interna para completá-la antes do Império Árabe. O Império Mongol não teve escolha senão lançar o seu ataque para sobreviver e, como tal, as suas defesas internas seriam fracas. Logicamente falando, este seria o melhor momento para o Grande Xia atacá-los. Afinal, eles não precisavam pensar em interromper a semeadura da primavera. Já houve generais que apresentaram memoriais sugerindo que atacassem os mongóis. Por exemplo, o marechal do corpo da Legião de Fênix, Gogu Ziyi, que defendia a província de Liaogen, solicitou um ataque enquanto o exército mongol estava fraco na fronteira. Mesmo que não eliminassem totalmente o Império Mongol, poderiam enfraquecer o inimigo. O Yanshu vinha prestando atenção a este forte adversário, pois era o maior obstáculo à sua unificação da China. Embora tenha sido esse o caso, o Yanshu resistiu a esta enorme tentação. Não importa o que aconteça, o Império Mongol fazia parte da China. Aproveitar-se deles estragaria a imagem de Grande Xia e seria muito míope. Seja o Império Mongol ou o Império Persa, todos eles eram fortes oponentes do Grande Xia. Para eles se enfrentarem e se desgastarem foi ótimo para Grande Xia, que era apenas um espectador. O Yanshu não tinha motivos para interferir. Se o Grande Xia declarasse guerra contra o Império Mongol agora, isso apenas os faria desistir de sua missão de conquista do Ocidente. No final, o maior vencedor seria apenas o Império Persa. Além disso, se falhassem na sua missão de conquista do Ocidente, seriam forçados ao desespero. Somente atacando as planícies intermediárias eles poderiam ter uma chance de sobreviver. Uma matilha de lobos da pastagem sem saída era realmente assustadora. Isso seria prejudicial para ambas as partes.
Devido a isso, O Yanshu decidiu sentar-se em cima do muro e observar até que o resultado desta batalha ficasse claro. Embora tenha sido esse o caso, isso criou uma chance para o grande Xia. O ataque dos mongóis ao oeste significava que eles estavam desistindo de atacar o Tibete, o que deu ao grande Xia a chance de derrubá-los. Por um lado, o ataque dos mongóis a oeste diminuiu a pressão defensiva da grande Xia no norte. Por outro lado, se o grande Xia atacasse o Tibete agora, não haveria como os mongóis interferirem. Além disso, o Tibete era como o Império Mongol e tinha principalmente pastores que tinham a agricultura como fonte secundária. Atacar agora não afetaria a semeadura da primavera e eles não tinham nada com que se preocupar. Considerando tudo isso, este assunto criou uma grande chance para o grande Xia atacar o Tibete. Após a submissão de Xia Ocidental, a dinastia do Tibete ficou em cima do muro, não disposta a curvar a cabeça ao Império Mongol ou à grande Xia. Queria equilibrar os dois lados e escolher o que era melhor. Isso deixou O Yanshu realmente infeliz. Vendo que o equilíbrio foi quebrado, ele gostaria de ver que truques a dinastia tibetana poderia pregar. Pensando nisso, O Yanshu não hesitou mais e ordenou que a zona de guerra noroeste atacasse. Li Jing lideraria pessoalmente o corpo da Legião Ber para conquistar o Tibete e Li Mu lideraria o corpo da Legião Eagle para defender e se preparar para ajudar. A dinastia do Tibete tinha apenas 400.000 soldados e não era páreo para o corpo da Legião Ber. Só poderia contar com a geografia das planícies altas para criar problemas. No entanto, isso não foi muito para o grande Xia. Na história, Li Jing já liderou tropas para atacar Tuiuiun e teve uma experiência semelhante. Além disso, ele passou quase 2 anos nas terras Shu e conhecia a situação da dinastia tibetana de dentro para fora. Atacar neste momento foi o momento perfeito. Capítulo 1237. Capítulo 1237. Caso chocante o mundo online. Gaia 7º ano, 3º mês, 20º dia, Li Jing liderou o corpo da Legião Ber para atacar o Tibete. Somente neste ponto a dinastia do Tibete, que estava em cima do muro, enviou ansiosamente enviados à capital imperial da Grande Xia para discutir sobre a possibilidade de a Grande Xia se tornar seu estado suzerano. Infelizmente já era tarde demais. Desde que Grande Xia havia atacado, não havia como eles resistirem. Grande dinastia Zhou, cidade de Andan. Embora o inverno mais rigoroso tivesse passado e os dias de primavera tivessem chegado, fora do palácio do Grande Zhou, uma espessa nuvem negra flutuava com um sentimento realmente supressivo. Este foi um sinal de que a dinastia iria entrar em colapso. No inverno passado, Dishen nem sequer realizou uma única reunião judicial. Os memoriais apresentados e distribuídos foram basicamente todos tratados e decididos por Juedai Fengua, razão pela qual a situação da corte imperial não se transformou em caos. Enfrentando tamanha pressão, Dishen finalmente desmaiou. Dentro do jardim imperial, o sol da primavera brilhava intensamente. Dishen sentou-se no pavilhão. Ele tinha bigode e barba e estava totalmente bêbado enquanto zombava de si mesmo. Uau, o grande Xia está finalmente atacando. Hoje é o Tibete, amanhã seremos nós. Enquanto a aliança de 4 países ainda existir, ainda haverá esperança. Juedai Fengua o consolou. Aliança de 4 países? Dishen parecia estar bêbado, mas na verdade estava realmente acordado. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Somos como sapos em uma panela de óleo, apenas esperando para serem fervidos pelas pessoas. Juedai Fengua suspirou e perguntou incerto. Se realmente não podemos, vamos nos submeter ao grande Xia. Xiongbai e Zanlang já não fizeram isso? Talvez possamos sobreviver fazendo isso. Dishen olhou com raiva e gritou. Renda-se a velha raposa? De jeito nenhum. No máximo lutaremos até a morte. Com o orgulho de Dishen e o orgulho da família Di, eles não aceitariam a rendição como opção. Então vamos nos preparar para a batalha. No tom de Juedai Fengua havia uma sensação indescritível de solidão e desamparo. Num piscar de olhos, chegou o 4º mês. A atmosfera da primavera estava se tornando cada vez mais densa. Nas planícies centrais, sinais da movimentada semeadura da primavera estavam por toda parte. Seja a guerra na África distante ou a guerra do Tibete na fronteira, não teve muito efeito nas planícies centrais. Mas no 4º mês, 5º dia, um incidente chocante aconteceu em Grande Xia. Naquela tarde, 13 discípulos de uma seita Wulin na província de Minnan, conhecida como Little Cliff Guild, usaram o lema de roubar os ricos e dar aos pobres, para roubar a família rica de um comerciante de sobrenome Ju. Das 15 pessoas da família, incluindo uma menina de 3 anos, todas morreram. No momento em que a notícia se espalhou, o deserto ficou em alvoroço. Esta foi a primeira vez desde que o Grande Xia estabeleceu o país que as pessoas do submundo foram contra a lei e desafiaram o sistema jurídico do Grande Xia. Quando O Yanshu recebeu o relatório, ficou totalmente furioso. Ele ordenou que o governador da província de Minnan, Xiongbai, investigasse pessoalmente e supervisionasse o caso e capturasse todas as pessoas relevantes para julgá-las. Dentro de uma semana, se o escritório de Minnan não conseguir resolver o caso, o Tribunal de Assuntos Internos intervirá. Embora ele estivesse no emprego há menos de meio ano, ter um caso tão grande ocorrendo sob seu governo o fez perder muita face. Ele apresentou pessoalmente um memorial que dizia: se eu não conseguir resolver o problema dentro de 5 dias, vou pedir demissão pessoalmente.
Para isso, Cheong-ba até usou a divisão Minnan Garrison junto com 300 oficiais de justiça de elite para atacar diretamente a base da seita Little Knife Guild para capturar o povo. Se eles ousassem resistir, Cheong-ba naturalmente não hesitaria em atacá-los. Na frente de uma força da corte imperial, uma guilda de pequeno porte como a Little Knife Guild não era um problema. Este caso foi apenas um seleto grupo de discípulos seguindo o caminho errado. Para evitar que toda a guilda fosse exterminada, a Guilda das Pequenas Facas enviou 200 discípulos para cooperar e capturar os culpados. Em apenas 3 dias todos foram capturados. Pagar por sangue com sangue era normal. Depois que o gabinete do governador provincial de Minnan tratou do assunto, condenou diretamente os 13 à morte. Também culpou a Little Knife Guild por seus ensinamentos ruins. Com base na lei, a licença da Little Knife Guild foi removida e eles desapareceram do submundo. Em meados do 4º mês, a poeira finalmente baixou. Depois de executar os criminosos, o governador da província de Minnan, Cheong-ba, dirigiu-se pessoalmente à mansão Ju para prestar homenagem às almas caídas. Embora o assunto tivesse passado, as consequências continuaram. Grande Xia admirava as artes marciais e tinha numerosos dojos e seitas. Tudo bem se eles seguissem a lei, mas se fossem gananciosos, isso causaria uma grande ameaça ao sistema de lei e ordem. Consequentemente, após a explosão deste grande incidente, Ouyang Shu percebeu que precisava criar uma organização no nível da corte imperial para monitorar Shaolin, para que esta camada de poder não cruzasse a linha. Obviamente este não foi um assunto fácil. Qualquer artista marcial ou especialista do submundo viveu suas vidas de maneira desenfreada. Na história, os membros desta organização foram denominados pelo povo Shaolin como as águias da corte imperial. Se Ouyang Shu fosse um especialista cavaleiresco, ele desejaria que a corte imperial interferisse no submundo. No entanto, como pertenciam a campos diferentes, as suas ideias eram naturalmente diferentes. Ouyang Shu não permitiria tal poder desenfreado sob seu governo. O monitoramento era muito necessário. Este caso foi uma grande chance de calar a boca dos membros do submundo. Ouyang Shu sempre foi rápido e decisivo. Já que ele havia se decidido, ele não hesitaria. Ele imediatamente ordenou a criação da divisão de gerenciamento marcial para administrar Wulin. Semelhante aos guardas Shanghai, a divisão de gerenciamento marcial receberia ordens diretamente de Ouyang Shu. Embora fosse uma organização de nível de divisão e o chefe não passasse da 5ª série, era uma posição realmente poderosa, principalmente para o pessoal de Wulin, que viu isso como uma postagem dos sonhos. No final, uma vez que a divisão de gerenciamento marcial estivesse em funcionamento, o chefe não seria diferente de um líder da seita Wulin. Sua posição no submundo seria incomparável, e ele estaria no topo absoluto. O chefe seria o porta-voz de Ouyang Shu no submundo. Assim que surgiu a notícia da corte imperial estabelecendo a divisão, muitas pessoas se interessaram por ela. Até os chefes de algumas superseitas se ofereceram como voluntários. Obviamente, Ouyang Shu deixou claro que a divisão era uma espada afiada. Se funcionasse bem, poderia administrar com eficácia o submundo. No entanto, nas mãos erradas, ele poderia mordê-los. Se as coisas corressem mal, eles poderiam desenvolver um jogador ambicioso. Portanto, a divisão deve ser dada a uma pessoa capaz e confiável. Se Song Jia não tivesse desistido e recuado para trás das cortinas, ela seria a escolha mais adequada. Ouyang Shu só poderia escolher a segunda melhor opção, sua tia. No entanto, ela era atualmente general da Legião da Guarda do Palácio Imperial, cargo igualmente importante. Especialmente porque foi recentemente estabelecido. Ela ainda estava aprendendo com Tang He sobre como travar guerras e a arte da guerra. Era um momento crucial e ela não conseguia fugir. Devido a isso, Ouyang Shu pensou em um meio-termo, que era o líder da Dongli Sword Sect, Lin Yui, que administraria temporariamente a divisão de gerenciamento marcial para superar esse momento difícil. Capítulo 1238. Armas e equipamentos de nível estratégico. O mundo online. Gaia 7º ano, 4º mês, além de construir a divisão de gerenciamento marcial. Ouyang Shu também deu muita atenção aos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos da indústria de obras militares. Após um ano de industrialização, a indústria de obras militares da dinastia do imperador deu as boas-vindas a um grande avanço. O mais atraente foi o campo de armas e equipamentos. Na região da Marinha, o primeiro navio de guerra blindado de ferro do Grande Xia finalmente entrou na água na Baía de Beiyui. O navio de guerra blindado de ferro do estágio inicial era um navio de guerra de madeira envolto em ferro grosso para se defender contra ataques. O navio estava equipado com vários canhões e tinha 23 metros de comprimento e 13 metros de largura. O Grande Xia desenvolveu o navio de guerra em estágio inicial em meados do 5º ano, mas seu uso prático não era alto, e eles não podiam equipar a marinha com ele em grande escala. O navio de guerra blindado de ferro de 2ª geração foi construído em aço. Havia navios de guerra com torres de canhão e navios patrulha, aproximando-se do padrão dos navios de guerra do século XX. Gaia, 7º ano, 4º mês, nasceu o primeiro navio de guerra blindado de ferro do Grande Xia. O nascimento deste navio de guerra deveu-se ao desenvolvimento e pesquisa de canhões de grande porte, uma máquina a vapor ligeiramente avançada, bem como aos padrões metalúrgicos de Grande Xia. Além dos canhões, o navio de guerra blindado de ferro foi equipado com arietes e torpedos, tornando-se uma arma crucial do período da Guerra Naval.
Devido ao amadurecimento da tecnologia dos navios de guerra blindados de ferro a cada dia e as melhorias e maior abertura das tecnologias da indústria nos próximos anos, os navios de guerra blindados de ferro certamente substituiriam o homem de guerra. Para proteger a sua autoridade no oceano, a corte imperial teve que criar uma grande quantidade de navios de guerra blindados de ferro. O problema era que os custos dos navios de guerra não eram baixos. Apenas um único navio custou perto de 1 milhão de ouro e levou quase meio ano para ser fabricado. A dinastia Qing da história cerrou os dentes e só conseguiu comprar 2 navios de guerra blindados de ferro de grau 1. É claro que os atuais projetados pelo Grande Xia não poderiam ser comparados a um navio de guerra de grau 1 como o SS Jingjuan. Foi simplesmente porque eles não tinham o apoio da eletricidade. É claro que os canhões também não podiam ser comparados aos seus canhões, que podiam girar 360 graus. Produzir navios de guerra blindados de ferro em grande escala significava que seriam necessárias muitas fábricas trabalhando nisso ao mesmo tempo. Desde o primeiro ano de Gaia, Grande Xia construía fábricas de construção naval em todos os portos e possuía 16 estaleiros. Só então eles poderiam equipar a marinha com grandes quantidades de navios de guerra com torres e navios de guerra do tipo Z1. No entanto, o problema era que esses estaleiros eram usados para construir navios de guerra de madeira. Apenas o estaleiro Beihui, que foi o primeiro estaleiro do território, tinha capacidade para construir navios de guerra blindados de ferro. Para este efeito, a corte imperial precisava de modernizar os restantes 15 estaleiros. Como Gaia havia removido a função de aceleração, só isso consumiria quase meio ano, e os custos de modificação do estaleiro levariam até 3 milhões de ouro. Junto com os custos de construção de um navio de guerra blindado de ferro, os custos explodiriam. Mesmo assim, Ou Yanshu teve que cerrar os dentes. Ele decidiu equipar o Esquadrão do Oceano Índico e o Esquadrão do Oceano Pacífico primeiro com 2 cada como os principais navios de guerra. No futuro, eles fariam ajustes com base na situação. Além do equipamento da Marinha, a Força Aérea também teve um grande avanço. É claro que, estritamente falando, Grande Xia não tinha verdadeiramente uma força aérea. Ele tinha apenas um pelotão e esquadrões da Força Aérea, e os esquadrões e o corpo da Legião dependiam de dispositivos voadores miméticos. Embora os dispositivos voadores miméticos fossem bons, suas fraquezas eram realmente aparentes. Primeiro, dependia demais do olite magnético, o que restringia o número de dispositivos voadores miméticos. Em segundo lugar, o circuito energético utilizou a tecnologia de escultura atlântica e os seus padrões de industrialização eram realmente baixos. A tecnologia não era adequada para a construção de caças. Devido a esses 2 pontos, o Instituto de Pesquisa no ponto 7 vinha em busca de avanços tecnológicos. Finalmente, durante este mês, o Instituto de Pesquisa no ponto 7 fez avanços físicos, usando a tecnologia de dispositivos de voo simulados para desenvolver o caça-jato de primeira geração. O caça-jato de primeira geração utilizou energia mista de olite magnético e motor de combustão interna. Poderia ser usado para direcionar fogo de canhoneiro de cima, reconhecimento e bombardeio. Embora ainda estivesse a uma distância enorme de um verdadeiro caça-jato, já era incrível. Mais crucialmente, depois de fazer uso da energia mista, foi estabelecida a base para a produção em massa de caças. Grande Xia deu um passo firme em direção à construção de uma verdadeira força aérea. Ou Yanshu acreditava que chegaria o dia em que o grande exército Xia teria uma verdadeira força aérea. Por último estaria o equipamento do exército. No último semestre, Ou Yanshu fez uma viagem à Atlântida e fez um grande negócio com Kalia. Ele comprou a tecnologia de fantoches de combate da qual a civilização Atlântida tinha propriedade exclusiva. Agora a indústria de obras do grande exército Xia criou seu primeiro protótipo de fantoche de combate. Contanto que trabalhassem nisso por um período futuro, seriam capazes de construir um verdadeiro fantoche de combate. Quando isso acontecer, o grande exército Xia terá uma arma verdadeiramente estratégica. Novas tecnologias todos os dias eram, sem dúvida, um sinal da prosperidade de uma dinastia imperial. Quando essas tecnologias de armas e equipamentos de nível estratégico amadurecerem e entrarem no estágio de produção em massa, o grande exército Xia certamente acolheria uma enorme transformação. Assim que tivessem o controle de tudo isso, seriam capazes de se industrializar rapidamente. Somente industrializando-se profundamente e formando uma cadeia industrial completa, eles teriam a capacidade de criar fantoches de combate, caças de primeira geração e outros equipamentos complicados. Sem inúmeras fábricas, tudo isso seria impossível. Além disso, o apoio à industrialização da Grande Xia estava na lenta formação da região da capital imperial. Quarto ano, primeiro dia, a corte imperial publicou o novo planejamento regional da capital imperial. Anunciou que a nova região da cidade priorizaria organizações tecnológicas relevantes para obras militares, fábricas e oficinas de apoio. O secundário seria o desenvolvimento de negócios. Fantoches de combate, caças de primeira geração e outras armas e equipamentos estratégicos eram o núcleo da nova região da cidade. O Yanshu sabia que com o jogo entrando no 7º ano de Gaia, a diferença de força de um único soldado de cada país estava diminuindo. Mesmo que as tropas de Grande Xia fossem a nata da colheita, elas não poderiam realmente ir de 1 contra 5. A única coisa que lhes permitia continuar a manter a vantagem, além de uma escala que assustava o inimigo, era a mudança de armas e equipamentos, bem como de táticas.
Só então o grande exército Xia poderia permanecer invicto e apoiar a expansão contínua da dinastia do imperador. O enorme investimento agora estava estabelecendo uma base sólida para o segundo avanço do grande exército Xia. Mesmo que fosse difícil e precisasse de enormes quantidades de recursos, o Yanshu cerraria os dentes até o fim. Se ele não suportasse investir agora e ficasse para trás, seria esmagado por outros. Foi devido a essas considerações estratégicas que o Yanshu colocou seu foco na metade inicial do 7º ano na internalização da corte imperial e no desenvolvimento tecnológico. Pelo contrário, prestou menos atenção às poucas guerras que a corte imperial estava iniciando. O mundo do jogo mudava constantemente e não era possível relaxar. Se alguém fosse um pouco descuidado e conservador demais, isso enterraria enormes problemas para o futuro. Antes de conquistarmos o exterior, devemos primeiro resolver os nossos problemas internos. Capítulo 1239. Atacando o Grande Zou, o mundo online. O 4º mês estava chegando ao fim rapidamente. As duas guerras externas de Grande Xia tiveram resultados totalmente diferentes. Na África, o grande exército Xia dividiu-se em duas frentes e era imparável. Além disso, os civis do Sudão do Sul e do Quênia, que foram derrubados pelo grande Xia, obtiveram ração de socorro da corte imperial. Seja no Uganda ou na Tanzânia, os civis dos dois países não odiavam totalmente o grande exército Xia. Isto deu ao exército a base para não entrar em guerra com o povo. O uso de grãos por bike foi realmente experimentado. Os civis do Uganda e da Tanzânia que souberam que o Sudão do Sul e o Quênia tinham recebido ração de socorro e compreenderam tanto não foi obviamente uma coincidência. Em vez disso, foi cuidadosamente planejado. Devido a isso, o Yanshu estava realmente relaxado em relação ao campo de batalha da África. No entanto, o campo de batalha do Tibete era incomum. Com base na análise pré-guerra, o exército do Tibete não seria o oponente do corpo da Legião Ber liderado por Li Jing. Mesmo que lutassem na região das planícies altas, ainda poderiam vencê-los em uma batalha. A verdade estava longe disso. Com base nas informações relatadas por Li Jing, havia outro poder por trás da dinastia do Tibete atuando como seu escudo. Embora os soldados que lutavam contra o corpo da Legião Ber usassem o uniforme tibetano, eles não eram tropas tibetanas. Isso foi realmente interessante. Devido a isso, o Yanshu ordenou que Li Jing não sentisse nenhuma pressão de tempo. A corte imperial não estabeleceu um prazo para eles e simplesmente permitiu que ele se adaptasse de acordo com a situação do campo de batalha. Antes de entenderem quem estava por trás dos tibetanos, o grande exército Xia atacar não era uma boa ideia. Além disso, a região do Tibete estava repleta de muitas montanhas e a geografia era muito complicada. Eles poderiam ser emboscados a qualquer momento, por isso tinham que ter muito cuidado. A batalha do Tibete parou assim mesmo. 4º mês, além do grande Xia, a situação global também teve novas mudanças. A área mais intensa ainda foi a região da Ásia, onde o Império Mongol e o Império Persa se enfrentaram. Quando a guerra tinha acabado de começar, usando o elemento surpresa e sua determinação, juntamente com seu ato de massacre da cidade, a cavalaria mongol pisou nas cidades-estado do Império Persa e destruiu muitas cidades. Grandes quantidades de recursos e população foram transportadas de volta ao Império Mongol. O grande medo da conquista do Oeste Mongol que havia acontecido na história estava em exibição mais uma vez. Porém, o jogo não foi igual à história. Depois que a guerra começou mal para eles, o Império Persa reagiu rapidamente e contra-atacou. A guerra estava apenas começando. 4º mês, 10º dia, para resolver o problema da retaguarda do Império Mongol. O Yanshu enviou especialmente um enviado para correr para Karakorum para informar Genghis Khan que enquanto o Império Mongol estivesse conquistando o Oeste, Grande Xia não os atacaria. Quando Genghis Khan recebeu o relatório, sua expressão era complicada. Embora ele tenha percebido que o Yanshu estava planejando, ele teve que aceitar esse favor. Ele desistiu decisivamente de sua cautela em relação ao Grande Xia e começou a dar tudo de si no campo de batalha persa. Isso porque isso era uma trama. Durante este período, havia mongóis preocupados com o fato de Grande Xia estar planejando um ataque. Seu objetivo era deixá-los baixar a guarda antes de atacar. O povo é astuto e não é confiável. Principalmente os nobres que tinham terras ligadas ao Grande Xia, estavam ainda mais nervosos e com medo de que uma vez que o Império afastasse as tropas defensivas, corressem grande perigo. Genghis Khan não se sentia assim. O Imperador Xia é o mais forte nas planícies intermediárias e não iria facilmente contra suas palavras. Todos vocês não precisam se preocupar. Entre os governantes deveria haver uma certa confiança. Genghis Khan estava lúcido. Seja saqueando recursos ou expandindo suas terras, o Oeste era a melhor escolha para eles. Consequentemente, mesmo que o sucesso inicial tivesse rendido a eles uma grande quantidade de recursos e resolvido a situação de fome no Império, Genghis Khan ainda iria continuar a guerra com o Império Persa. Poderia ser usado para treinar suas tropas enquanto construía seu exército. Para o Império Mongol, que consistia principalmente de nômades, sua agricultura era fraca. Então eles não precisavam falar sobre industrialização ou revolução industrial. Um sistema tão complicado era impossível para eles configurarem. Se o Império não quisesse ser eliminado, eles só poderiam construir o seu exército através da guerra. Somente conquistando o Império Persa e ocupando a cidade-estado persa e tornando os persas seus escravos é que eles poderiam construir um sistema que permitisse ao Império Mongol ganhar uma posição segura.
Às vezes, a brutalidade e a violência eram um método. Consequentemente, depois que Yanshu fez sua promessa, Genghis Khan desistiu de suas intenções de parar após roubar a Pérsia e mudou o foco do império para o oeste. Esta batalha entre estas duas dinastias provavelmente duraria um longo período de tempo. Além da batalha entre o Império Mongol e o Império Persa, no cenário global, houve também outro lugar que foi realmente emocionante. Foi o continente sul-americano que escapou da cabeça de todos. Junto com o reforço das tropas da dinastia espanhola para a Argentina, a situação na América do Sul piorou e o cheiro de pólvora era muito forte. Em meados do quarto mês, o Império Indiano não aguentou mais e iniciou o ataque à Argentina. A primeira batalha resultou em um enorme revés para o Império Indiano. Face às bem treinadas táticas de armas de fogo espanholas, o exército indiano, que utilizou principalmente armas frias, sofreu pesadas perdas durante o seu primeiro combate em grande escala. O Império Indiano era feito apenas de soldados. Eles queriam seguir a tradição indiana de usar arcos e lanças para defender a honra do seu império. Infelizmente, o que provaram foi uma lição sangrenta. Uma enorme guerra revelou totalmente todos os seus erros e fraquezas fatais. O doce sabor da vitória acendeu totalmente o desejo de vitória nos ossos da dinastia espanhola. Obviamente não estavam satisfeitos em apenas defender a região argentina. As notícias diziam que os espanhóis já planejavam atacar o território do Império Indiano. Ao mesmo tempo, a derrota do Império Indiano no sul deu confiança à dinastia de Brasília. Eles não hesitaram e concordaram em cooperar com a dinastia Dawson. Seu objetivo era permitir que a dinastia Dawson os apoiasse com armas de fogo e os ajudasse a treinar artilheiros. Com isso, a dinastia Dawson teve um motivo para interferir na Batalha da América do Sul. Jack provavelmente estaria sorrindo durante o sono por causa disso, e ele não tinha motivos para não concordar. Com sua habilidade, controlar a dinastia Brasília era apenas uma questão de tempo. No final do quarto mês, as dinastias Espanha e Brasília formaram oficialmente uma aliança e concordaram em engolir o Império Indiano. Yanshu percebeu o funcionamento interno. Superficialmente era uma aliança entre a Espanha e a dinastia de Brasília, mas na verdade era a Espanha trabalhando com a dinastia Dawson. Silverhand controlava totalmente a situação da América do Sul. Mesmo em tal situação, as três dinastias esqueciam o Equador, não o temiam, mas também não o atacavam de frente. Eles estavam tentando enfraquecer a presença do Grande Xia na América do Sul. A lógica por trás disso era, obviamente, eles temiam o Grande Xia. Seja Jack ou Brasília, eles temiam que Grande Xia enviasse reforços para a América do Sul e acrescentasse muitos aspectos incontroláveis ao seu plano. Durante este período, o Império Indiano não solicitou ajuda do Grande Xia nem solicitou qualquer ajuda no treinamento de artilheiros. Eles estavam aparentemente tentando superar isso com força. Sendo esse o caso, Yanshu obviamente não tomaria a iniciativa de levantar o assunto. No campo de batalha da América do Sul, Yanshu teve paciência. Ele ordenou que o Equador Gedushi ficasse à espreita para coletar informações sobre a área, incluindo o Império Indiano. Com base em seu julgamento, este não era o melhor momento para a Grande Xia entrar na Guerra da América do Sul. Quinto mês, primeiro dia, capital imperial, cidade imperial. No quinto mês, a semeadura da primavera foi concluída e o deserto estava totalmente verde e cheio de vida. Isso também significava que o tempo para a guerra de unificação tinha começado e não poderia ser arrastado mais tarde. Mas chegaria a primeira época de colheita, o que daria ao inimigo espaço para respirar. Com base nas previsões de Yanshu, no quinto mês, a Batalha do Tibete seria concluída. Com isso, a Grande Xia poderia concentrar-se totalmente na preparação para a unificação da China. Porém, com as mudanças ocorridas, a questão da guerra não poderia ser arrastada. Neste dia, Yanshu anunciou oficialmente o início da Guerra de Unificação. Seu primeiro alvo foi o Grande Zhou. Os planos de batalha relevantes foram confirmados pelo Grande Conselho antes do inverno. O exército estava totalmente preparado e apenas aguardava o sinal de Yanshu. Capítulo 1240. Grande Zhou corrompido, o mundo online. Junto com a ordem de Yanshu, a máquina de guerra do Grande Xia começou a funcionar rapidamente. Quinto mês, quinto dia, Sambin liderou o corpo da Legião Tigre para ir para o norte da província de Dongai e atacar a província de Ludon do Grande Zhou, iniciando a guerra de destruição da grande dinastia Zhou. No dia seguinte, Yu Yifei liderou o corpo da Legião de Beijian a entrar pelo oeste da província de Beijian e seguir direto para a província de Jindu. Ao mesmo tempo, Zhu Zongtan liderou o corpo da Legião de Edom a entrar da província de Edom para trabalhar com o corpo da Legião de Beijian no ataque em Pinsa. O Grande Xia só enviou verdadeiramente esses três corpos de legiões. Os outros, incluindo o corpo da Legião de Guardas alojado na capital imperial, o corpo da Legião Leopardo e Xiangjian na zona de guerra sudeste, bem como o corpo da Legião Águia na província de Xiaoliu, não movimentaram suas tropas. Apenas o corpo da Legião Fênix alojado na província de Liaojin organizou uma legião para descer para o sul e entrar na província de Beijian. A razão pela qual eles fizeram isso era realmente óbvia: assustar os países Qin, Tang e Song. Dos três, não importa qual deles enviasse reforços para o Grande Zhou, eles enfrentariam uma invasão do Grande Xia. O corpo da Legião Águia monitorou o Grande Qin, o corpo da Legião Leopardo monitorou o Grande Tang, e o corpo da Legião Xiangjian e os guardas do Palácio Imperial monitoraram o Grande Canção.
Não foi difícil ver que os 3 corpos de legiões enviados por Grande Xia para atacar o Grande Zhou eram 2 corpos de legiões de defesa da fronteira. Por outro lado, as tropas utilizadas para monitorar os 3 países eram as elites. A razão era realmente óbvia. Com isso, a chamada aliança dos 4 países foi desmembrada. Se tentassem ajudar o Grande Zhou, não seriam capazes de proteger suas próprias terras. Se eles não ajudassem, o Grande Zhou perderia. Além disso, se o Grande Zhou fosse destruído, o Grande Xia continuaria a derrubá-los um por um. Portanto, este era um beco sem saída. Não importa o que fizessem, a aliança dos 4 países não poderia evitar o destino de ser destruída. A razão pela qual eles foram capazes de criar tal situação foi devido à forte habilidade militar da Grande Xia. É claro que se o corpo da Legião Ber, liderado por Li Jing, já tivesse derrubado o Tibete, o plano seria ainda mais seguro. Falando nisso, o Yanshu teve que agradecer ao Império Mongol. Se não fosse por eles ainda estarem no campo de batalha persa, o corpo da Legião Beijian e o corpo da Legião Edom não seriam capazes de se concentrar totalmente na guerra para destruir Zhou. Genghis Khan estava fazendo uso de O Yanshu, e O Yanshu também estava fazendo uso dele. 5º mês, 7º dia, província de Ludon, cidade de Pen. Como ex-capital de West Shu, a cidade de Pen era a maior cidade da província de Ludon. Ao mesmo tempo, era onde estava localizada a sede da legião do Grande Zhou Pilsan. Falando neles, eles tiveram um destino terrível. Este exército perdeu dezenas de milhares de soldados no campo de batalha do Grande Jin. Não apenas eles não foram reabastecidos, mas também tiveram dezenas de milhares de elites tiradas deles quando Di Shen estava reabastecendo os guardas do palácio. Só depois da sua chegada à província de Ludon é que receberam um grande número de novas tropas das forças de reserva. Tal exército, cujo poder havia caído muito, sem mencionar os fortes exércitos combatentes como o corpo da Legião do Tigre e do Lobo, eles não podiam nem lutar contra o corpo da Legião da Grande Defesa da Fronteira de Xia. Quanto à defesa da província de Ludon, o líder do corpo da Legião Pilsan, Xun Shenjun, não tinha nenhuma confiança. No entanto, Di Shen deu-lhe a ordem de defender o local com a vida. Di Shen foi forçado a fazê-lo. Assim que a província de Ludon caísse, o Grande Zhou não teria zona tampão e definitivamente cairia. A cidade de Pen ficava muito perto da fronteira da província de Ludon e ficava bem próxima à província de Dongai. Assim, no 2º dia em que o corpo da Legião Tigre atacou a província de Ludon, ambos os lados usaram a cidade de Pen como ponto fortificado para travar uma batalha sangrenta ao longo da longa fronteira. No inverno passado, nas circunstâncias em que o Grande Império Zhou não tinha tropas e pessoas, eles ainda usaram o exército e os trabalhadores para fortalecer o trabalho de defesa da fronteira. A província de Ludon, que havia perdido a barreira da província de Dongai, era a força principal. Num só inverno, nada menos que 2.000 trabalhadores morreram na fronteira. Toda a força de trabalho do Grande Zhou estava sendo espremida por Di Shen e estava atingindo seu limite. Enfrentando os ataques de Grande Xia para proteger sua logística usando grandes quantidades de trabalhadores, ele se tornou a pessoa que todos odiavam. Mesmo que o Grande Xia não atacasse, o Grande Império Zhou já estava à beira do colapso. Não foi que um pequeno grão tenha levado o Grande Zhou ao desespero. O grão era uma faísca, e o que realmente os empurrou para um canto foi o sistema que eles usaram. Todos sabiam que o Grande Império Zhou usava famílias aristocráticas para estabelecer seu país. Depois que o Grande Zhou estabeleceu sua dinastia, além das 4 famílias, havia 30 famílias de tamanhos diferentes que se juntaram a eles, formando as bases governantes do Grande Zhou. Desde os seus departamentos importantes até as suas regiões de negócios, tudo era controlado pelas famílias aristocráticas. As famílias aristocráticas foram os alicerces do Grande Zhou. Sem o apoio destas famílias aristocráticas, sejam os 6 tiranos de Andan, ou a Aliança Yanyuan, ou a atual dinastia Grande Zhou, eles não seriam capazes de chegar ao topo. Para uma cidade como a cidade de Andan ganhar uma posição no deserto, dependia das grandes quantidades de recursos e ouro das famílias aristocráticas, o que significava que não ficava muito atrás da cidade de Shanghai naquele momento. Contudo, não se deve esquecer que as famílias aristocráticas eram naturalmente gananciosas. Com o que investiram, naturalmente esperavam retornos. Depois que a grande dinastia Zhou foi estabelecida, aos olhos das famílias aristocráticas, eles estabeleceram uma base imbatível no deserto, e era hora de provarem os frutos de seu trabalho. Dividir o poder dos vários departamentos do grande império Zhou e competir com os civis nos lucros dos negócios eram ocorrências normais. Eles até usaram sua identidade familiar aristocrática para fazer o que desejavam na dinastia e a morte acontecia algumas vezes. Se não fosse por Di Shen e os outros os suprimindo, coisas ainda mais loucas e exageradas poderiam ter ocorrido. Di Shen invejava que Grande Xia pudesse governar com lei. No entanto, ele não pôde copiá-lo porque não funcionaria. O inverno passado foi uma grande catástrofe para o povo do Grande Zhou, mas foi uma festa para as famílias aristocráticas. Eles acumularam recursos, comprando na baixa e vendendo na alta, roubando o povo. Originalmente, as famílias aristocráticas eram racionais e não fariam isso. O problema era que, como o valor das conquistas estava sendo atualizado em tempo real, e o grande império Zhou também corria o risco de ser destruído a qualquer momento, essas famílias aristocráticas não aguentavam e queriam obter mais valor das conquistas durante esse último período de tempo. Tudo era falso e apenas o valor da conquista era real.
Para isso, eles não se importaram em festejar com todo o grande Império Zou, e nem sequer se preocuparam com os tumultos que surgiram, enviando tropas para suprimi-los. Aos seus olhos, os NPCs eram um monte de dados para ajudá-los a obter valor de conquista. Quem se importaria com ferramentas? Justamente quando o Grande Xia atacou o Grande Zou, a situação tornou-se insolúvel. Nas duas províncias espalhou-se uma atmosfera inquieta e nervosa, dificultando a respiração. Embora Dishen soubesse que as famílias aristocráticas eram desprezíveis, não havia nada que pudesse fazer para resolver o problema. Consequentemente, não apenas as famílias aristocráticas de pequeno e médio porte enlouqueceram, até a própria família de participou. Além disso, comeram até o maior pedaço do bolo. Como tal, como poderia Dishen restringir e impedir os outros? Foi por isso que durante todo o inverno, Dishen ficou realmente abatido e derrotado. Isso porque o Grande Zou não estava sob seu controle, um fato tão trágico. Capítulo 1241. Capítulo 1241. Dê-me uma razão, The Old Online. Junto com a fumaça gritando nas linhas de frente e as chamas da guerra subindo, o Grande Zou finalmente conseguiu suprimi-la mais. No inverno passado, o ódio e a raiva das pessoas que viviam na pobreza em relação às famílias aristocráticas acumularam-se lentamente e transformaram-se num vulcão, pronto para explodir e destruir tudo. A guerra fez este vulcão finalmente explodir. Quinto mês, 10º dia, o feroz general Qin Qion liderou a 4ª legião do corpo da Legião Tigre e rompeu as defesas do corpo da Legião Pilsan pelo oeste, entrando na área principal da província de Ludon. No momento em que a brecha foi aberta, ninguém poderia mais bloqueá-la. Nos dias seguintes, a 2ª legião liderada por Wong Ying e a 3ª liderada por Zhao Shi romperam a linha de defesa de Ludon pelo leste. Com as asas esquerda e direita convergindo com sucesso, Sambin ficou muito calmo. Ele liderou a 1ª e a 5ª legiões para lutar na frente intermediária e paralisar a força principal do corpo da Legião do Sol da Pílula. Com base no plano de Sambin, eles cercariam a cidade de Pen pelos bastidores e depois cooperariam com as tropas intermediárias para cercar o corpo da Legião Pilsan, lentamente definhando-os e forçando-os a um canto. Embora o corpo da Legião Pilsan tivesse a vantagem de estar em casa e Tiandan também fosse um general famoso, sua força não era suficiente. Mais importante ainda, faltavam-lhes cereais e não podiam durar muito. Sambin estava olhando diretamente para este ponto fraco do inimigo e decidiu cercá-los e prendê-los. Quanto mais tempo a paralisação, mais os grãos dentro da cidade de Pen seriam consumidos. No final, eles só poderiam se render. No entanto, o que aconteceu a seguir mudou totalmente o rumo da guerra. Depois que as duas alas romperam a linha defensiva, eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles expandiram suas recompensas e aumentaram o tamanho da brecha que haviam aberto. Eles destruíram o trabalho defensivo do inimigo para reduzir a preocupação da retaguarda. Em segundo lugar, enviaram um exército de vanguarda para cercar as cidades ao redor da cidade de Pen. Quinto mês, 13º dia. A 1ª divisão da 4ª legião do corpo da Legião Tigre atuou como vanguarda da ala esquerda e recebeu ordem de vir à cidade de Xiapi para conquistá-la e usá-la como base da ala esquerda. A cidade de Xiapi estava localizada no canto noroeste da cidade de Pen e era um lugar que você deveria ir se quisesse ir em direção à cidade de Pen. Embora fosse uma cidade de nível de condado, era estável e tinha 6.000 soldados da Pilsan defendendo-a, para que não fossem derrubados tão facilmente. Os resultados superaram as expectativas de todos. Às 9 horas, a 1ª divisão lançou seu ataque à cidade de Xiapi. Os gritos ensurdecedores de matança espalharam-se das muralhas da cidade para dentro da cidade, atraindo as emoções impacientes e infelizes das pessoas. Perto do meio-dia, no momento em que os dois exércitos lutavam, um grupo de civis revoltados invadiu o escritório do condado e feriu os oficiais de justiça, capturando o magistrado do condado e hasteando a bandeira anti-Grande Zou. Influenciado por isso, toda a cidade de Xiapi foi lançada no caos. A repentina rebelião com o escritório do condado quando o centro começou a se espalhar rapidamente. Vendo o escritório cair, mais e mais civis aderiram, abrindo celeiros e roubando lojas. À medida que o caos se espalhava pelas regiões próximas às muralhas da cidade, o corpo da Legião do Sol da Pílula entrou em pânico. Eles não sabiam se deveriam suprimir o caos ou defender a muralha da cidade. Vendo isso, o grande exército Xia lançou um ataque ainda mais feroz. O corpo da Legião da Pílula Sol, sem qualquer apoio logístico, sofreu pesadas baixas. Ambos os lados lutaram até as 15 horas e os soldados restantes foram forçados a se render. A cidade de Xiapi foi conquistada pelo Grande Xia em um dia, e os maiores contribuintes foram os rebeldes no início. A grande dinastia Zou estava finalmente pagando por seu governo cruel. E isso foi apenas o começo. O caos de Xiapi foi como uma brasa que acendeu a fúria de todos os civis do grande Império Zou. Eles foram motivados por isso e na província de Ludon, ocorreram 10 tumultos em um dia. Influenciadas por isso, por onde quer que o grande exército Xia passasse, as cidades se renderiam facilmente. Ao receber a notícia, Sambin tomou uma decisão, ordenando que as alas esquerda e direita não cercassem a cidade de Pen e em vez disso seguissem para o norte, usando o sentimento do povo para conquistar toda a província de Ludon. Era preciso dizer que sua estratégia era realmente engenhosa. Na semana seguinte, as duas alas do corpo da Legião Tigre eram como 2 dragões, varrendo ferozmente a província de Ludon. Junto com o caos em todo o país, eles conquistaram cidade após cidade.
Os motins ajudaram no cerco de Grande Xia, enquanto a chegada do exército de Grande Xia assustou os escritórios e as tropas locais. Um ajudando o outro, a situação rapidamente cresceu como uma bola de neve. Com a velocidade de várias cidades por dia, eles rapidamente derrubaram Ludon. No final, devido à grande situação de guerra, as duas alas se dividiram mais uma vez, com as divisões como uma unidade para avançar em direção ao norte. No quinto mês, 20º dia, além da cidade de Pen, toda a província de Ludon pertencia a Grande Xia. As mudanças aconteceram muito repentinamente e o rosto de Xun Shenjun ficou branco. Ele cerrou os dentes e ordenou que as tropas da Legião Pilsan se mudassem para a cidade de Pen. Depois disso, ele contatou Oyanshu para implorar que lhe permitisse se submeter ao Grande Xia. Olhando para Xun Shenjun no vídeo, a expressão de Oyanshu era realmente complicada. Aquele outrora arrogante Xun Shenjun, que o via como seu rival, ficou apenas com respeito. O caráter de um comerciante fez com que ele reprimisse o orgulho em seu coração muito rapidamente. Essa conversa não dizia respeito apenas ao destino de Xun Shenjun, mas também a toda a sua família. Se Oyanshu não aceitasse, seria um desastre para toda a sua família. Seus 6 anos de trabalho duro virariam pó. Dê-me um motivo para aceitá-lo, disse Oyanshu, inexpressivo. O coração de Xun Shenjun estremeceu e ele forçou um sorriso. A força principal do corpo da Legião de Pilsan ainda está viva. Se defendermos até a morte, Grande Xia terá que pagar um preço alto e ambos os lados sofrerão pesadas baixas. Você não quer ver isso, certo? Oyanshu sorriu. Esse pode não ser o caso. Quem sabe quanto tempo seu grão pode durar? 10 ou 5 dias? Isso? Xun Shenjun ficou atordoado. Ele sabia que não poderia demonstrar fraqueza agora. Se o fizesse, seu único chip seria perdido, então ele engoliu a saliva e disse calmamente: enquanto defendermos até a morte, haverá um jeito. Essa razão não é suficiente. Oyanshu balançou a cabeça. Xun Shenjun estava desamparado e sabia que não tinha capacidade de negociar com Oyanshu agora. Oyanshu dizendo que não era suficiente significava que não era suficiente. Pensando nisso, ele disse: enquanto a cidade de Pen não estiver destruída, os 3 países poderão ajudar Andan. Aceite minha submissão e a batalha do Grande Zhou não terá nenhuma normalidade. Oyanshu apenas assentiu quando ouviu isso. O corpo da Legião Tigre estava varrendo a província de Ludon com tanta confiança, enquanto o corpo da Legião Edon foi muito cuidadoso em seus ataques a Jindu. Até o momento, eles ainda estavam lutando com os guardas do Palácio do Grande Zhou na fronteira. Houve 2 razões para isso. Primeiro, a província de Jindu foi a base do Grande Zhou e eles foram tratados melhor. Como tal, o sentimento do povo era mais estável. Mesmo quando houve tumultos na província de Ludon, a província de Jindu ainda estava muito calma. Em segundo lugar, eles estavam preocupados com a possibilidade de os 3 países ajudarem o grande Império Zhou. Para não cair nas armadilhas do inimigo, as 2 forças só poderiam jogar pelo seguro e não atacar de forma imprudente. Assim como Xun Shenjun havia dito, uma vez que o corpo da Legião Pilsan se rendesse e a província de Ludon se submetesse à Grande Xia, o corpo da Legião Tiger seria capaz de continuar a subir para o norte. Nesse caso, Qin, Tang e Song não interviriam mais. Capítulo 1242. 2 Capítulo 1242. Fim do caminho para o Grande Zhou. O que você espera receber? Oyanshu perguntou. Quando Xun Shenjun ouviu essa pergunta, ficou surpreso mais uma vez. A rigor, Xun Shenjun fez algumas previsões antes da conversa. No entanto, durante esta breve conversa, ele perdeu muita confiança. Posso receber o mesmo tratamento que Xiong-Bea? Xun Shenjun perguntou interrogativamente. Xiong-Bea não era apenas um governador provincial, mas até mesmo sua família, desde que fosse verdadeiramente talentosa, poderia obter uma nomeação em Grande Xia. Houve até rumores de que Oyanshu mostraria ainda mais confiança em Xiong-Bea no futuro. Não. Oyanshu disse decididamente não, pensar que Xun Shenjun realmente se atreveu a dizer isso. A submissão de Xiong-Bea abalou as fundações do grande Império Zhou, enfraquecendo diretamente metade de sua força. Pode-se dizer que a família de Xiong-Bea merecia tal tratamento, e menos ainda era necessário dizer sobre a habilidade de Xiong-Bea. Como a submissão atual de Xun Shenjun poderia ser comparada à de Xiong-Bea? Então tratamento como Zanmang, Xun Shenjun deu mais um passo para trás. Quando Oyanshu ouviu isso, ficou realmente impressionado com a capacidade de barganha de Xun Shenjun. Ele não ia perder mais tempo com esse assunto e disse diretamente: que tal isso depois de enviar, sua família e você vão focar na região de negócios. Não entre na política, não é adequado para você. Quando Xun Shenjun ouviu isso, seu rosto ficou branco instantaneamente. Depois de um longo tempo ele disse: não há espaço para discussão? Oyanshu balançou a cabeça: ou você aceita ou nos encontramos no campo de batalha. Vendo que Xun Shenjun não estava disposto, Oyanshu acrescentou: 6 anos de administração de território são suficientes para provar que sua família e você não são adequados para administrar um território. Voltar para a região de negócios em que você é melhor, embora perca o jogo, será uma sorte a longo prazo. Xun Shenjun ficou em silêncio. Olhando para trás, para sua jornada como senhor, seu momento mais feliz deveria ser quando ele brigou com Di Shen, dissolvendo 6 tiranos de Anda e construindo a aliança Xunkyu. Pensando nisso agora, esses tempos pareciam tão distantes. Que Xiong-Bea pediu emprestada a ajuda de Xun Shenjun para obter um ingresso para entrar no jogo. Agora, ele já havia se tornado uma pessoa excepcional.
6 anos se passaram, mas eu não ganhei de verdade nenhuma vez. O rosto de Xun Shenjun estava cheio de amargura. Eventualmente, o rosto de Xun Shenjun revelou uma expressão de determinação. Aceito suas condições. Depois que ele disse essas palavras, ele realmente se sentiu muito relaxado. Era como se ele tivesse colocado um fardo enorme em seu coração. O Yanshu olhou para ele surpreso e sorriu. Então ele disse, isso é ótimo. Como pagamento, protegerei todos os itens de sua família no grande Império Zou e não tocarei em nada disso. Obrigado. Xu Shejun agradeceu sinceramente. Contanto que pudesse proteger as raízes da família, ele seria capaz de responder a elas. A única coisa que Xu Shejun lamentou foi concordar com Di Shen em entregar os alicerces da família a Great Song. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria se submetido ao grande Xia. Ele teria obtido muito mais do que isso em tal cenário. Infelizmente não havia saída. Neste ponto, Xu Shejun disse, posso perguntar, como você vai lidar com o Banco Wheaton? Embora o Wheaton Bank já tivesse perdido a batalha contra o Fursis Bank há 2 anos, foi devido a essa concorrência que o tornou o segundo maior banco da China. Este foi um grande negócio. O Yanshu respondeu, realmente simples. O Banco Wheaton retirará fundos e recomprará todas as suas ações e se tornará o 4º banco na Grande Xia. Como pagamento, sua família pode possuir 10% das ações. Xu Shejun assentiu. Tal resultado o deixou muito satisfeito. Como vencedor, Grande Xia poderia simplesmente ter engolido o banco até não sobrar nada. Obviamente, o Yanshu sabia como conseguir uma situação ganha-ganha. Então está decidido. Xu Shejun olhou para o Yanshu. Seus olhos estavam cheios de uma expressão complicada. Ele respirou fundo antes de se curvar solenemente. Sua Majestade. O Yanshu assentiu. Neste exato momento, o Yanshu estava basicamente testemunhando a passagem de uma era. Embora existissem resquícios desta era, ela estava destinada ao fim e ninguém tinha a capacidade de mudar essa inevitabilidade. Surpreso, mas não surpreso. 5º mês, 21º dia, com as instruções de Xun Shenjun, o corpo da Legião Pilsan se rendeu e entregou a cidade de Pen. Durante este período, Di Shen não quis fazer com que suas peças de xadrez do exército Pilsan iniciassem um motim. No entanto, eles não foram capazes de causar muitas ondas e foram rapidamente afogados em sangue. No dia seguinte, a província de Ludon caiu nas mãos de Grande Xia. A destruição do Grande Império Zou era um cenário trancado. No dia seguinte, Sambin deixou a 5ª Legião para ficar de olho no corpo da Legião Pilsan. Depois disso, ele ordenou que as 4 legiões subissem para o norte em direção à província de Jindu para formar uma pinça de 3 vias. Província de Jindu, cidade de Andan. Depois de receber a notícia de que Xun Shenjun havia traído o país, Di Shen ficou tão furioso que não lhe restou mais energia. Ele nem se preocupou em matar os familiares de Xun Shenjun na província de Jindu. Afinal, ele teve que deixar uma saída para sua família. Com a situação chegando a tal ponto, ele teve que deixar uma saída para si mesmo. A futura família de pode ter que contar com esses traidores para continuar a sobreviver no mundo do jogo. Depois de saber sobre a situação na China, a família Dawson contatou Di Shen e disse que estava disposta a aceitar a família Di. No entanto, Di Shen não estava disposto. Mesmo que estivesse, seu avô definitivamente não estaria. Jack parecia estar oferecendo isso por boa vontade, mas era difícil dizer o que ele estava planejando. Com a relação entre as duas famílias, se eles realmente fossem, quem sabe o que ele faria com eles. Di Shen costumava fazer esses truques. Os únicos que poderiam salvar o grande Zou foram Qin, Tang e Song. Infelizmente, quando a guerra começou, Great Song expressou claramente que não enviaria ajuda para a cidade de Andan. Isso porque Great Song estava enfrentando a ameaça dos guardas do Palácio Imperial e do corpo da legião de Xiangjian. Eles não conseguiam nem se proteger, então como poderiam ajudar o grande Zou? Por outro lado, Qin e Tang pretendiam enviar 100.000 soldados. Ambos os países estavam confiantes na defesa contra um corpo de legião com 400.000 soldados. Qin Xuan e Tang Taizong sabiam que salvar o grande Zou seria o mesmo que salvar a si mesmos. No entanto, a situação de guerra desenvolveu-se demasiado rapidamente. Primeiro foram os inesperados tumultos em grande escala na província de Ludon, que fizeram o grande exército Xia prosseguir sem oposição. Eles não precisavam se preocupar com a interceptação de seu caminho de grãos. Em seguida foi o compromisso de Xun Shenjun e a rendição do corpo da legião Pilsan. Em pouco meio mês, o grande Zou perdeu um exército e só lhe restava meio fôlego. Enfrentando os ataques de 3 corpos de legiões do grande Xia, mesmo que Qin e Tang enviassem 200.000 reforços, não seria de muita ajuda. Abandonar o grande Zou era uma escolha esperada. Juedai Fenghua entrou na sala de leitura imperial. Ela representou o grande Zou para discutir com os enviados dos 3 países sobre o envio de reforços. Di Shen levantou a cabeça e perguntou, como foi? Ele próprio não tinha muita esperança. Como esperado, Juedai Fenghua balançou a cabeça silenciosamente. Di Shen atingiu um estágio verdadeiramente desanimador. Ele não conseguia ver um único pingo de esperança. No entanto, ele estava estranhamente calmo, levantando-se para olhar pela janela e observar as nuvens. Ele murmurou, já que é esse o caso, envie alguém para conversar com o grande Xia e ver o que podemos conseguir. Ok. Juedai Fenghua assentiu antes de se virar e sair. Nas suas costas, alguém perguntou, você acha que a velha raposa discutiria conosco? Juedai Fenghua fez uma pausa. Ela não se virou e simplesmente disse, ele vai.
Sua voz estava cheia de certeza. Depois disso, ela saiu da sala de leitura imperial e desapareceu da vista de Dishen. Dentro da tranquila sala de leitura imperial, um longo suspiro se espalhou. Capítulo 1243. O fim de uma era. O mundo online. O fim de uma era. Quinto mês, 22º dia, capital imperial. Grande Zhou quer negociar? Ou Yanshu perguntou. Sim, respondeu o chefe do templo Onglu, Zhang Yi. Dishen não contatou Ou Yanshu através da bússola de comunicação como Xiongba e Xun Shenjun. Em vez disso, optou por utilizar meios diplomáticos adequados. Então vamos discutir. Ou Yanshu disse sem expressão. Zhang Yi perguntou cuidadosamente. Vossa Majestade, você tem alguma instrução? Deixe o grande Zhou se render sem quaisquer condições. Isso. A expressão de Zhang Yi mostrou a dificuldade do assunto. Como isso foi uma negociação? Foi mais uma rendição forçada. Como eles poderiam negociar? Isso é tudo. Ou Yanshu não disse mais nada. Sim, meu imperador. Zhang Yi se despediu impotente, pensando em como concluir esse difícil trabalho. No dia seguinte, cidade de Andan. Dentro da sala de leitura imperial, o rosto de Dishen ficou vermelho quando ele perguntou com incerteza. Ele realmente disse isso? Sim. Jedi Fenghua também ficou muito surpreso. Logicamente falando, como Ou Yanshu poderia aceitar Xun Shenjun, ele também deveria aceitar a submissão de Dishen. Quem esperaria que ele a rejeitasse de forma tão decisiva? Dishen cerrou os dentes. A velha raposa está determinada a me matar? Então o que você está preparado para fazer? Dishen ficou em silêncio. Ele estava com raiva, mas isso era tudo que ele podia fazer. Além disso, não havia outro método. Se ele me forçar, no máximo, lutarei até a morte. O rosto de Dishen estava cheio de raiva e loucura. Jedi Fenghua balançou a cabeça e disse, não seja precipitado. Se você fizer tudo, nada de bom resultará disso. Dishen sentiu-se totalmente perdido. Obviamente, ele entendia isso, mas além de lutar até a morte, que outra escolha ele tinha? Fazer tudo seria defender o último resquício de honra da família. Pensando em como ele trabalhou tanto durante 6 anos para cair nesse estágio no final, Dishen sentiu seu coração se partir. Então, o que devo fazer? Fenghua Jedi pensou um pouco e perguntou em tom incerto. Ele está nos testando? Teste? Existe uma necessidade? Ele está apenas determinado a me humilhar. Eu não penso assim. Talvez porque ela não estivesse envolvida em tudo isso, mas Jedi Fenghua viu as coisas de forma mais completa e clara do que Dishen. A birra de Dishen confirmou ainda mais seu julgamento quando ela disse, com sua posição atual, ele não deveria estar tão entediado a ponto de brincar com a vida de milhões de soldados apenas para lhe ensinar uma lição. Com a força dos guardas do palácio do Grande Zhou, se ambos os lados se esforçassem, o grande exército Xia também sofreria pesadas baixas. Realmente, o rosto de Dishen estava cheio de autozombaria. Ele sentiu que nem sequer tinha a capacidade de irritar Ou Yanshu e se vingar. Jedi Fenghua abriu a boca para dizer algo, mas engoliu. O atual Dishen não precisava de ninguém para consolá-lo, muito menos de simpatia. Em vez disso, ela disse, acho que ele quer que nos rendamos incondicionalmente para nos testar. Os olhos de Dishen se concentraram, contemplando seriamente as palavras de Jedi Fenghua antes de dizer, você quer dizer que ele ainda se preocupa conosco e quer usar esse método para destruir nossa última esperança? Jedi Fenghua assentiu. O lúcido Dishen ainda era excepcional. Só isso faz sentido. Com nossos 6 anos de luta é normal que ele não confie em nós. Fenghua Jedi analisou. Haha. Dishen riu. Então, isso significa que a velha raposa ainda me trata como um oponente. Sim. Pense bem, se a China não tivesse Dishen ou a aliança Yanyuan, o grande Xia poderia ter conseguido dar esse passo, mas eles não seriam tão rápidos e determinados. Os dois treinaram e treinaram um ao outro. No entanto, o lamentável é que só poderia haver um vencedor. Dishen move-se em direção à janela mais uma vez. Ele ficou lá por um tempo antes de se decidir. Já que é esse o caso, vamos dar a ele o que ele quer. Concordo com as condições deles. Jedi Fenghua assentiu. Uma expressão de tristeza apareceu em seus olhos pela primeira vez. Além disso, diga a ele que entregarei pessoalmente o selo. Isso? Jedi Fenghua ficou realmente surpreso e disse amargamente, você não precisa fazer isso. Qualquer um poderia ver o quão dolorosa foi a decisão de Dishen fazer tal escolha. Não houve nada tão decepcionante quanto curvar a cabeça diante de um oponente de 6 anos. Dishen acenou com a mão e disse, você não precisa tentar me convencer do contrário. Eu já me decidi. Já que é isso que ele quer, vou dar-lhe cara. Trate isso como a última coisa que farei pela família. Você viveu e morreu como parte da família. Mesmo nessa fase, Dishen, que era o representante da família, teve que assumir a responsabilidade. Este era o destino de um filho de família aristocrática e ele não podia evitá-lo. Vou discutir com eles. Jedi Fenghua conteve as lágrimas enquanto se virava e saía. Quinto mês, 25º dia, Grande Zhou rendeu-se incondicionalmente ao grande Xia. Os guardas do palácio que ainda lutavam renderam-se ao grande exército Xia e se ofereceram para aceitar a reorganização. No momento em que a notícia se espalhou, toda a China ficou em silêncio. Sejam os jogadores do grande Xia ou os jogadores do grande Zhou, nenhum deles emitiu nenhum som e ninguém zombou deles. Eles apenas prestaram atenção silenciosamente ao passar de uma era. Naquele momento, Xiongba em Minnan, Zanlang no Equador e Xun Shenjun em Ludon pararam o que estavam fazendo e olharam para o norte com expressões realmente complicadas. Também magia errante, Chapojun.
Para eles, a grande dinastia Zhou foi uma memória especial. Foi onde seus sonhos começaram e foi onde seus sonhos terminaram. Ironicamente, eles desempenharam um papel no processo de acabar com o grande império Zhou, como no caso de Xiongba. Quando decidiu submeter-se ao grande Xia, ele previu que tal dia chegaria. No entanto, quando esse dia finalmente chegou, ele não se sentiu feliz. Em vez disso, ele sentiu apenas uma sensação de decepção e tristeza que não iria desaparecer. Não só eles, mas até Bai Hua, Feng Qiuan, Gong Shengxi, Wu Fu e os outros tinham emoções complicadas. Embora não fossem mais lordes como membros da Aliança Shanghai que lutaram contra a Aliança Yanhuan, eles lhes deram o seu respeito. Respeitar o adversário era o mesmo que respeitar a si mesmo. Junto com a rendição do Grande Zhou, a batalha entre as duas alianças finalmente chegou ao fim. Agora, as duas alianças eram coisa do passado. Na China, restava apenas um único território, cujo nome era Grande Xia, a sua casa comum. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que chegasse tão rápido. Bai Hua estava cheio de emoções. Bai Hua pensou no primeiro ano de Gaia. Naquela época, ela foi convidada por Oyanshu para discutir a batalha de Zolu. Foi a primeira reunião da aliança. Naquela época, a aliança Yanhuan estava atacando suas cabeças. Foi também o quinto mês. Quinto mês, 13º dia, que coincidência. Bai Hua lembrou-se disso como se estivesse fresco em sua mente. Naquela época, Consonância Tal havia encontrado a cidade de Shanghai para formar uma aliança. Foi só porque ambos estavam na mesma região, então eles queriam se unir. Quem esperaria que eles recebessem tanto apoio? Foi daquele dia em diante que vários deles iniciaram uma jornada ao topo com Oyanshu, derrotando a aliança Yanhuan repetidas vezes no mapa de batalha e expandindo-se na região selvagem. Finalmente, o Grande Zhou rendeu-se incondicionalmente ao Grande Xia hoje. A história era como um círculo. Ninguém poderia prever o seu fim, mas estava bem diante dos seus olhos. Eles trataram Oyanshu como líder da aliança e amigo. Quem imaginaria que ele criaria um legado tão grande na China? 6 anos pareciam ter sido ontem. Os outrora gloriosos 6 tiranos de Andan só poderiam se juntar ao Grande Xia, ajudando Oyanshu a assumir o comando de uma região ou tornando-se parte da multidão. Eles não eram tão arrogantes como antes e agora lutavam para sobreviver. Pelo contrário, os membros da Aliança Shanghai, com exceção de Shumon Jianshui, que caiu no meio do caminho, tornaram-se todos gigantes de uma região. Bai Hua alcançou alturas que ela nunca poderia ter imaginado. Há 6 anos, talvez até 3 anos, quem teria imaginado tudo isto? Era preciso dizer que Oyanshu era realmente alguém que cria milagres, e Grande Xia era a terra dos milagres. Nesta vasta terra, milagres aconteciam a cada momento. À medida que o sol se punha, aquele último pedaço de glória passada desapareceu totalmente no horizonte. O sol continuará a nascer amanhã, não é? Bai Hua olhou para o horizonte antes de se virar para seu assento. Como governadora-geral de Nanjian, ela carregava um fardo pesado sobre os ombros. Ela não podia se dar ao luxo de relaxar, especialmente depois do que aconteceu com Cão Ken, que adicionou uma nuvem negra à sua grande jornada. Bai Hua não queria discutir e não queria ajudar a implorar por ele, já que ele merecia. Quem sabe se Sua Majestade teria alguma opinião sobre ela sobre esse assunto. Capítulo 1244. Embaixador especial da Corte Imperial, 5º mês, 28º dia, cidade de Andan. Depois que o grande exército Xia assumiu o controle da cidade de Andan, Oyanshu chegou. Na praça em frente ao palácio, Dishen vestia uma túnica branca. Ele pessoalmente entregou o selo. O rosto de Oyanshu estava muito calmo quando ele assentiu. Shushu aceitou os itens em seu nome e completou a simples cerimônia de rendição. Embora a cerimônia tenha sido curta, foi inesquecível para quem presenciou o momento histórico. Dentro do palácio, Oyanshu conheceu Dishen sozinho. Falando nisso, esta foi a primeira vez que os dois se encontraram sozinhos, e a atmosfera era um pouco estranha. O pessoal da família Ji, desde que aprendam bem, podem conseguir empregos na Grande Xia. Não vou me preocupar com o que quer que tenham feito na Grande Zhou. Logo no início, Oyanshu acalmou o coração de Dishen, não demonstrando intenção de dificultar as coisas para a família Ji. Sua restrição para com a família aristocrática começaria a partir deste momento, e ele não iria desenterrar assuntos antigos. Oyanshu entendeu uma teoria que era aceitar a todos. Era preciso aprender a seguir em frente. Vendo que Dishen conhecia sua posição, Oyanshu ficou realmente satisfeito. O que Oyanshu queria destruir era a aliança Yanhuan como um todo, não eles individualmente. Quando Dishen ouviu isso, soltou um longo suspiro de alívio. Desta vez, ele fez a aposta certa. Antes de entrar na sala, Dishen estava preocupado que Oyanshu aproveitasse a oportunidade para derrubar a família Ji. Desistir de seu orgulho finalmente lhe rendeu algumas recompensas. Obrigado, Sua Majestade. Dishen hesitou, obviamente não acostumado com o relacionamento atual. Então e você? Que planos você tem? Oyanshu perguntou. Meu? Dishen ficou surpreso. Ele não achava que Oyanshu lhe marcaria uma consulta. Acho que gostaria de descansar. Dishen respondeu. Oyanshu sorriu. Dishen queria dar um passo atrás agora para poder dar alguns passos à frente no futuro. Com sua personalidade determinada, ele definitivamente não descansaria, pois não poderia deixar de competir contra Xiongba e os outros. Acho que tenho uma posição adequada para você.
O Yanshu não fez rodeios e disse: estou preparado para nomeá-lo como assistente do Templo Onglu para atuar como embaixador especial para contatar todas as dinastias do mundo para expressar a boa vontade de nossa dinastia. Que tal isso? Como uma organização de nível, o Templo Onglu era liderado diretamente por O Yanshu e tinha um ministro, Zhang Yi, um oficial de grau 2. Havia também a secretária de divulgação Ziluolan, que estava na 3ª série do ensino fundamental. Em seguida seria um assistente, que estava na 4ª série do ensino fundamental, e um registrador oficial, que estava na 4ª série do ensino médio. Embora o assistente fosse de grau primário 4 e não pudesse ser comparado a um governador provincial, era um cargo central na corte imperial e ocupava o cargo de embaixador especial da corte imperial. O seu poder e influência não eram piores do que os de um governador provincial. Para Di Shen, isso foi bastante tentador. O Yanshu decidiu nesta nomeação fazer uso da identidade de Di Shen como ex-membro do Silver Hand para construir um canal com o Silver Hand. Este trabalho só poderia ser feito por Di Shen. A construção deste canal de comunicação foi realmente crucial para a abordagem global da Grande Xia. O Yanshu sabia que por mais fortes que crescessem, não seriam capazes de unificar o mundo dentro de 3 anos. Dissolver Silver Hand e Azur Bad só poderia ser feito agindo sobre seus membros, fazendo-os travar guerras internas e removendo-os um por um. Só então ele poderia ter sucesso. Sim, Sua Majestade. Di Shen aceitou rapidamente o papel. O Yanshu acenou com a cabeça e deixou-o sair. Depois que ele saiu, Juedai Fenghua passou coincidentemente. Eles se esbarraram, praticamente sinalizando o fim de seu relacionamento mestre-servo. Sentar. O Yanshu obviamente tinha ouvido falar do famoso nome de Juedai Fenghua. Das 3 mulheres Zujis da China, ela era a mais famosa. Ela foi a estrategista mais importante de Di Shen. Embora ela não pudesse salvar o grande Zhou, isso não diminuiu seu valor. O Yanshu não se preocupou em investigar sua misteriosa história familiar nem se preocupou em saber qual era seu relacionamento com Di Shen. Ele só se importava se ela poderia ser útil ou não. Juedai Fenghua ficou chocado, enquanto O Yanshu estava calmo. Di Shen concordou em ser o assistente do Templo Onglu para visitar países como embaixador especial da corte imperial para nos conectar com as dinastias da Mão de Prata. Qual é a sua escolha? O Yanshu perguntou. Juedai Fenghua tinha 2 escolhas diante dela. Primeiro, ela poderia optar por não marcar uma consulta e viver como uma sombra ao lado de Di Shen. 2. Ela poderia aproveitar a oportunidade e se tornar independente. No momento em que o grande império Zhou foi destruído, tornei-me uma pessoa livre. Juedai Fenghua respondeu. Os estranhos podem não saber disso, mas quando entraram no jogo, Juedai Fenghua e Di Shen fizeram um acordo. Ela o serviria por 10 anos no jogo. Quando ela chegasse ao planeta Esperança, ela se tornaria livre. Quem saberia que no 7º ano o grande império Zhou seria destruído? Com a identidade atual de Di Shen, se ele ainda a trouxesse, seria muito atraente e não o ajudaria a recuperar o equilíbrio na Grande Xia. Portanto, os dois concordaram em seguir caminhos separados quando conversaram ontem. Devolver sua liberdade mais cedo é a última coisa que posso fazer por você, Di Shen disse. Embora ele tenha dito isso, Juedai Fenghua ainda se sentia muito arrependido. Embora ela tenha recuperado a liberdade, o relacionamento deles ao longo de 6 anos e meio desenvolveu alguns sentimentos e proximidade. Este foi o destino. O Yanshu não se importou com sua tristeza. Pensando nisso, ele disse, já que é esse o caso, o pavilhão de documentos secretos tem um lugar para você. As 3 mulheres Zujis reunidas lá, que história. Sua Majestade confia tanto em mim? Juedai Fenghua ficou surpreso. Todos sabiam que embora o pavilhão de documentos secretos não fosse tão famoso, era o mais próximo de O Yanshu. Todos que trabalham lá eram pessoas em quem ele confiava. Cada um dos 4 conselheiros tinha sua própria responsabilidade. O conselheiro-chefe Tsing Yi assumiu o controle do quadro geral, o conselheiro Suzy redigiu os memoriais, Feng Qingji, que foi promovido a conselheiro, ficou encarregado de organizar os memoriais, Bai Nampu, que também foi promovido, continuou seu antigo papel como oficial de anúncio do decreto. Cada assessor tinha 2 secretárias, cada secretária tinha 2 assistentes. 4 conselheiros, 8 secretários e 16 assistentes formaram o pavilhão de documentos secretos e ocuparam o papel fundamental do núcleo da dinastia do imperador, trabalhando exclusivamente para O Yanshu. Eu confio em Feng Qingji, então posso confiar em você. Juedai Fenghua ficou em silêncio e não perguntou mais nada. Com seu intelecto, ela sabia que esse não era o verdadeiro motivo. Feng Qingji passou meio ano nas terras Shu antes de poder entrar. O Yanshu pulou diretamente o teste, não porque se sentiu atraído pelo charme dela, mas porque Grande Xia era muito forte agora e ele tinha confiança. Se Juedai Fenghua ousasse ser desleal, sem dúvida estaria brincando com fogo. Capítulo 1245. 2 Capítulo 1245. Vingança ao mundo online. Antes de ir para o pavilhão de documentos secretos, ajude Shen Buai a fundir Difen com os guardas Shanghai. Não haverá problema, certo? O Yanshu perguntou. Aceitar o grande Zhou foi muito mais complicado do que aceitar Sui, Shu e os outros de antes. Como o único território de jogador que poderia ir contra o grande Xia anteriormente, eles não só tinham muitas famílias aristocráticas, mas também não careciam de superguildas. Além disso, havia o aterrorizante Difen. O assunto mais brilhante que realizaram foi o assassinato de Feng Qiuan. Esta era uma organização de superinteligência no mesmo nível dos guardas Shanghai.
Se ele não pudesse usá-lo para si mesmo, ele só poderia removê-los. O problema era que as organizações de inteligência não eram removidas tão facilmente. Esses espiões, locais e muito mais eram coisas que apenas um pequeno número de pessoas sabia. Eles poderiam facilmente esconder seus rastros mudando sua identidade. No momento em que eles se escondessem, isso causaria muitos problemas. Como tal, O Yanshu precisava emprestar a força de Di Shen e Juedai Fenghua para assumir o controle da organização. Além disso, este foi um verdadeiro teste de lealdade de Juedai Fenghua. Não que os guardas Shanghai nada soubessem sobre Difen. Se Juedai Fenghua tentasse pregar peças neste assunto e os guardas Shanghai descobrissem, ela seria incapaz de se firmar em Grande Xia, e isso afetaria até mesmo a família Di. O Yanshu não precisou mencionar isso, pois Juedai Fenghua foi claro sobre o assunto. Não se preocupe, majestade. Eu lidarei bem com isso. Como líder da Difen, Juedai Fenghua desejava que tivesse um bom final. O Yanshu acenou com a cabeça satisfeito. Ele não mencionou que se Juedai Fenghua fizesse um bom trabalho, ela seria responsável pela coleta de informações no futuro, o verdadeiro núcleo. Na cidade de Andan, além de Di Shen e Juedai Fenghua, O Yanshu não conheceu mais ninguém. Durante este período, sejam os representantes das famílias aristocráticas, ou os líderes das guildas e Jianxilai, Yanzi Lizan, Xiu Shundao, o sacerdote King Niu e os outros, ele bloqueou todos eles do lado de fora de sua porta. Em relação a essas famílias aristocráticas, embora O Yanshu não se vingasse, ele não iria fazê-las se sentirem importantes. Todos foram removidos de seus cargos e recontratados com base nas necessidades de contratação de Grande Xia. Junto com a abertura do Grande Xia para os jogadores, a corte imperial estava se familiarizando com esse tipo de trabalho de contratação. Isto também significava que a partir de hoje, estas famílias aristocráticas não poderiam receber tratamento especial na Grande Xia. Não apenas isso, mas se ousassem se comportar de maneira tão desenfreada no futuro, seriam tratados pelo sistema jurídico do Grande Xia. Eles seriam tratados sem piedade. O Yanshu não era Di Shen, ele tinha controle absoluto sobre Grande Xia. Essas famílias aristocráticas de pequeno e médio porte não tinham capacidade e habilidade para bagunçar a ordem que ele havia criado. Em relação às famílias aristocráticas, O Yanshu manteve a neutralidade. No entanto, em relação às superguildas, O Yanshu estava em busca de vingança, especialmente em relação ao Templo Laojun, que uma vez traiu a Aliança Shanghai. O Yanshu não seria gentil com eles. O Yanshu ordenou que todos seguissem o que as outras guildas faziam. Eles tiveram que se separar dentro de uma semana, e seus membros seriam divididos em diferentes postos em Great Xia. Caso contrário, eles seriam expulsos. O sacerdote traidor King Niu estava na lista negra de O Yanshu e foi massacrado diretamente antes de ser exilado. Ser exilado da Grande Xia significava ser exilado da China, por isso seu resultado era previsível. O Yanshu queria enviar um sinal para que as guildas não tivessem ideias engraçadas. Eles teriam que desistir de seu poder e se fundirem no sistema Grande Xia ou teriam que se perder. Claro, O Yanshu conhecia seus limites. Ele atingiu os superiores, especialmente os líderes da guilda. Quanto aos outros membros, exceto aqueles que obviamente fizeram algo errado, todos foram tratados da mesma forma. Só assim, as superguildas foram forçadas a se separar. A forma de assumir o controle da província de Jindu e Ludon foi naturalmente tratada pelo gabinete, e O Yanshu não precisava se preocupar com isso. Assim, no 6º dia, 1º mês, O Yanshu retornou à capital imperial. O Yanshu teve que decidir sobre os 2 governadores provinciais. Na região da China, Jindu e Ludon eram províncias de primeira linha. Não só estavam localizados em grandes posições geográficas, como também possuíam grandes quantidades de recursos e bases sólidas. O Yanshu naturalmente teve que ter cuidado com sua escolha. Depois de refletir sobre isso por mais de 2 dias, O Yanshu finalmente se decidiu. 6º mês, 3º dia, a corte imperial enviou uma série de nomeações para resolver os assuntos de pessoal dessas 2 províncias. Por decreto imperial, Wang Shouren é afastado de suas funções como governador da província de Xuanbei e transferido para a província de Jindu. Seu cargo será preenchido pelo governador da província de Jiaozhou, província de Lingnan, Song Wen. Wang Shouren, que era Wang Yangmin, era completo e um verdadeiro gênio. A parte ainda mais rara era que ele era moralmente correto e O Yanshu confiava muito nele. Ele administrou muito bem a província de Beichuan. Durante a tempestade no tribunal, Wang Shouren foi um dos apoiadores óbvios entre os governadores provinciais. Mudá-lo para Jindu seria, sem dúvida, um novo desafio para ele. Isso porque a província de Jindu ficava bem próxima ao Império Mongol, então se tornaria a linha de frente na batalha contra os mongóis. Mais importante ainda, Jindu tinha uma posição estratégica especial entre as localidades do norte. Movê-lo para lá deixou O Yanshu à vontade. Há um ano, Song Tianxiong tentou interferir nos assuntos do herdeiro de O Yanshu, o que irritou O Yanshu. O caso afetou até Song Wen. Ele não apenas foi repreendido, mas até mesmo impedido de novas promoções. Só hoje O Yanshu o promoveu. Depois de enfrentar tal revés, O Yanshu acreditava que Song Wen teria crescido. Ele deveria ter percebido a quem deveria ser leal entre sua família e a corte imperial. Promovê-lo também seria responder à esposa e colocá-la em uma posição de maior responsabilidade.
A corte imperial ordenou a remoção de San Onjan do cargo de governador da província de Zhenyan. Ele seria promovido a governador da província de Ludon. Depois de Gu Shilven e Cui Shouren, San Onjan tornou-se o terceiro governador provincial nativo. Neste ponto, os funcionários nativos eram como estrelas na corte oficial, subindo lentamente e tornando-se uma enorme potência. Atrás deles estava Oyanshu. Além dos governadores provinciais, o governador da província, os prefeitos e até mesmo os magistrados do condado experimentaram uma enorme mudança de sangue, removendo todos os aristocratas e substituindo-os por funcionários confiáveis. Diante do forte Grande Xia, aquelas famílias aristocráticas não tinham como revidar. Depois de lidar com as nomeações do governador provincial, a transferência do Grande Zhou foi basicamente resolvida. O que veio a seguir foram os prisioneiros de guerra. Como não houve uma grande guerra, após os cálculos do pós-guerra e reposição das perdas, os guardas do palácio e o corpo da Legião Pilsan tinham 650 mil pessoas aguardando organização. Como antes, Oyanshu não estava com pressa. Como a batalha do Grande Zhou ocorreu tão bem, e não houve grandes batalhas, Oyanshu decidiu imediatamente perseguir a vitória e destruir os 3 países restantes. Capítulo 1246. Fantasma da Índia, o mundo online. Junto com a rendição do Grande Zhou, a chamada aliança de 4 países estava morta. Enquanto se dirigia para a cidade de Andan, Oyanshu ordenou que o templo Onglu fosse em direção a Qin, Tang e Song e pedisse que considerassem a submissão ao Grande Xia. A unificação da China pela Grande Xia é imparável e ninguém pode reverter a situação. Não quero nenhum massacre desnecessário e não quero que o povo da China seja prejudicado e ferido pela guerra. Se você estiver disposto a se submeter, vou tratá-lo como um rei. Espero que você considere isso com cuidado e me dê uma resposta. Oyanshu escreveu. 6º mês, 1º dia, quando Oyanshu retornou à capital imperial, o enviado também retornou. 6º mês, 5º dia, uma semana se passou desde que o enviado foi enviado, mas os 3 países não responderam. Oyanshu percebeu que os 3 países não admitiriam as suas mortes antes de verem os seus caixões. Eles estavam prontos para lutar até a morte. O desejo de um imperador de manter seu poder era muito mais profundo do que Oyanshu esperava. Eles prefeririam morrer a desistir. Como esse era o caso, eles só poderiam se encontrar no campo de batalha. 6º mês, 10º dia, após um breve descanso, o corpo da Legião Edom voltou para a província de Edom. Junto com o corpo da Legião da Águia, eles pinçaram o grande Qin do leste e do oeste, olhando para baixo da fronteira. Anshin comandou o corpo da Legião Leopardo para monitorar o grande Tang. Para jogar pelo seguro, Oyanshu ordenou que Hongying liderasse a 2ª Legião do corpo da Legião do Tigre para ir a oeste da província de Ludon, para a província de Zhongjuan, para ajudar o corpo da Legião do Leopardo a ameaçar a grande Tang. Escusado será dizer que o primeiro alvo de Oyanshu foi Great Song. Para reduzir o número de vítimas, eles decidiram escolher primeiro os mais fracos. Dos 3 países não se deve olhar como Great Song foi o maior. Em termos de força, foi o mais fraco dos 3. Primeiro, quando Shun Shejun saiu da província de Jingu, ele trouxe metade da essência do lugar para Ludon, deixando metade de uma concha vazia. Além disso, durante o meio ano após a posse de Great Song, eles enfrentaram muitas catástrofes e sofreram pesadas perdas. Enquanto isso, embora Qin e Tang tivessem apenas meia província cada, eles trabalharam nisso por 2 ou 3 anos. Em segundo lugar, em comparação com os outros 2, Great Song carecia de generais famosos e de espírito de luta. Grande Qin tinha Wang Jian e Wang Ben. Great Tang foi ainda mais incrível. Mesmo sem o deus militar Li Jing, eles ainda tinham Li Ji, ou Junji, e Wu Shigon e outros generais famosos. Em comparação, o único general da Grande Canção que poderia eliminar seria Zhao Quanjin, o imperador. Para derrubar Great Song, Great Xia estava pronto para usar a 1ª, 2ª e 3ª legiões da guarda do Palácio Imperial, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª legiões do corpo da Legião de Xiangjian, bem como a 1ª, 3ª e 4ª legiões do corpo da Legião do Tigre. Um total de 10 legiões, 700 mil soldados. Durante toda a parte intermediária do 6º mês, Grande Xia estava se preparando para destruir Song. Eles também estavam fazendo preparativos para as prováveis batalhas de Qin e Tang. No 6º mês, 25º dia, os vários corpos da legião estavam todos no lugar. Todos os recursos de grãos estavam disponíveis e a guerra estava a um passo de acontecer. 6º mês, 26º dia, Shuda comandou as 3 legiões da guarda do Palácio Imperial para atacar a província de Jingu a partir da província de Xiangnan. Ao mesmo tempo, Zanshutu ordenou que o corpo da legião de Xiangjia entrasse na província de Jingu vindo da província de Jianshuan. Sambin liderou o corpo da legião Tiger, entrando pela província de Vanan. As 3 frentes bloquearam totalmente os lados sul e leste de Great Song e estavam prontas para ir de sul para norte e de leste para oeste para mastigar lentamente e forçar Great Song a se render. Oyanshu teve paciência. Ao mesmo tempo, Di Shen e Shun Shenjun, incluindo o reorganizado Difen, usaram sua influência na província de Jingu para criar uma oportunidade para o exército. Ao Quanjin não ficou feliz em morrer sem lutar, então ordenou aos 500 mil guardas imperiais que os detivessem no caminho. Olhando para a situação, embora esta não tenha sido uma batalha equilibrada, seria uma batalha de desgaste.
Grande Xia, que tinha vantagem numérica, não seria capaz de conquistar facilmente a província de Jingu. Uma vez que esta guerra se arrastasse, ambos os lados sofreriam pesadas baixas. Justamente neste momento, Li Jing, que liderava tropas para atacar o Tibete, finalmente descobriu a identidade do fantasma por trás da dinastia tibetana. Foi a dinastia Ashoka que esteve ligada ao Tibete. Falando da dinastia Ashoka, o Yanshu sentiu dor de cabeça. A região da Índia tinha um número de jogadores semelhante ao da China, mas só tinha uma cidade imperial, ao contrário da China que tinha 9. Como resultado, uma aberração de dinastia foi criada. 5 milhões de guardas da cidade imperial reunidos em uma cidade. Que tipo de conceito era esse? Mesmo no 7º ano de Gaia, os guardas da cidade imperial da dinastia Ashoka ainda somavam 4,5 milhões. Assim, no início do ano passado, o Yanshu notou que o maior obstáculo para a Grande Xia conquistar a Índia não era a dinastia Gupta ou a dinastia Pavão, mas a dinastia Ashoka oculta. Após alguns anos de desenvolvimento, a dinastia Ashoka usou a cidade imperial de Nova Delhi como núcleo para se expandir, ocupando 1/3 da Índia. Não foi um problema apenas para a Grande Xia. Na verdade, tornou-se até o maior problema para a dinastia Pavão e a dinastia Gupta. Com base nas informações dos guardas da Cobra Negra, depois de destruir todos os territórios de grande porte nas proximidades, a dinastia Pavão e a dinastia Gupta estavam mostrando sinais de trabalharem juntas para ir contra seu inimigo comum. Enquanto existisse a dinastia Ashoka, seria impossível para os dois assumir o controle da Índia. Quem poderia imaginar que a ambição da Ashoka seria tão grande? Embora enfrentasse os ataques combinados da dinastia Gupta e da dinastia Pavão, ele ainda tinha energia para estender a mão na região da China. O Yanshu não poderia permitir que isso acontecesse. Olhando para o relatório entregue por Li Jing, o Yanshu manteve-se em silêncio e disse friamente: Ashoka, já que você se juntou a nós, nem pense em recuar. Você realmente acha que pode fazer o que quiser com 4,5 milhões de soldados? Homens, presente. Ordene as linhas de frente que não parem diante de nada para destruir Song dentro de meio mês. Sim, meu imperador. A interferência de Ashoka na Batalha do Tibete fez o Yanshu perceber que precisava encerrar rapidamente a guerra dos 3 países. Mesmo que ele tivesse que pagar um preço, isso não importaria. Só então ele poderia reunir o exército e se concentrar na ameaça de Ashoka. O Yanshu ainda não tinha certeza se Ashoka aproveitaria esta oportunidade para continuar a adicionar tropas ao Tibete para fazer o Grande Xia cair mais fundo nesta areia movediça ou não. Ele usaria essa chance para ameaçar o corpo da Legião Ber e a fronteira oeste da dinastia do Imperador? Este era um risco que o Yanshu não poderia correr. Convocar o chefe do Templo Onglu. O Yanshu ordenou. Sim. Depois de pouco tempo, Zhang Yi correu. No passado, quando o Templo Onglu enviou enviados aos 3 países e todos falharam, Zhang Yi ficou realmente envergonhado. No momento em que conheceu o Yanshu, ele pediu perdão e disse: Desculpe, meu imperador, por ter falhado com você. Por favor, me castigue. O Yanshu acenou com a mão, não querendo insistir nesse assunto. Olhando para Zhang Yi, ele disse: Envie outro enviado a Xianjian para dizer a Zhao Yinguan que ele se renderá em 10 dias, ou eliminaremos a raça Zhao assim que ocuparmos Xianjian. Sim, meu imperador. Zhang Yi sentiu seu coração tremer. Atualmente suas costas suavam profusamente. Ele nunca tinha visto o imperador tão furioso. Capítulo 1247. Golpe no Tibete. O mundo online. Região da Índia, dinastia Ashoka, Nova Delhi. Quando o jovem Ashoka viu o relatório da batalha na China, seus olhos brilharam. Desta vez, haverá uma grande batalha nas planícies centrais da China. Bom, muito bom. Com a compreensão de Ashoka sobre a guerra e os imperadores, Grande Xia e Grande Song não tinham como se comprometer. Eles só poderiam lutar até a morte. Além disso, isso afetaria as atitudes de Qin e Tang. Esta é a nossa chance. Assim como o Yanshu havia adivinhado, Ashoka era um imperador realmente ambicioso. Há 3 meses, Song Tsingampo obteve o contato da Ashoka apreensivamente. Ashoka percebeu que esta era uma grande oportunidade para a dinastia engolir o Tibete e duplicar as terras ocupadas. Tal tentação era algo que nenhum imperador poderia resistir. Ashoka não hesitou em nada. Ele dividiu as tropas em 2 lotes e enviou generosamente 300.000 soldados ao Tibete. Enquanto eles se engajavam com o corpo da legião do Grande Urso Xia, ele acrescentou mais 200.000. Isto significava que Ashoka tinha enviado um total de 500.000 soldados para o Tibete, excedendo o número de tropas que o próprio Tibete tinha. Para reduzir os encargos logísticos da dinastia tibetana, Ashoka enviou grãos da Índia. Ashoka se esforçou ao máximo para apoiar o Tibete. Naturalmente, não foi fruto da bondade de seu coração. A chamada cooperação só era possível quando ambos os lados tinham forças iguais. No entanto, o exército da dinastia Ashoka era 10 vezes maior que o do Tibete, por isso não estavam nem no mesmo nível. Esta enorme disparidade de força significava que o Tibete estava conduzindo um lobo para dentro de sua casa. Quando Song Tsingampo percebeu isso, já era tarde demais. O exército da dinastia Ashoka que entrou na cidade de Lhasa, no Tibete, já controlava as áreas importantes da cidade. É fácil convidar um deus, mas é difícil mandá-lo embora. Li Jing era um general muito experiente. Depois de perceber o que estava acontecendo com o exército do Tibete, ele não teve pressa em atacar. Em vez disso, ele simplesmente acampou na fronteira para monitorar o inimigo e obter informações lentamente.
Vendo isso, Song Singampo levantou o assunto para Ashoka. Ele disse que a crise do Tibete foi basicamente resolvida, obrigado pela sua ajuda. Essa gentileza era algo que o Tibete se lembraria com carinho. Também era ele dizendo que esperava que a dinastia Ashoka retirasse algumas de suas tropas. Em relação a este assunto, Ashoka deixou cair em ouvidos surdos, usando a desculpa de que as tropas viajavam para longe e precisavam descansar para continuar a acampar no Tibete. Mesmo para dizer que Ashoka deslocou mais 500 mil soldados para a fronteira para se preparar para atacar o Tibete a qualquer momento. Ao receber a notícia, só então Song Singampo percebeu que algo estava errado, mas estava impotente diante dessa situação. O fraco Tibete ficou preso entre o grande Xia e a dinastia Ashoka, e eles estavam destinados a serem sacrificados. Além disso, a velocidade com que Ashoka brandiu a faca de açougueiro foi mais decisiva e rápida do que Song Singampo esperava. Sexto mês, 28º dia, no momento em que o templo Onglu se dirigia novamente para Great Song, Ashoka enviou outros 500 mil soldados ao Tibete, assumindo totalmente o controle. Song Singampo tornou-se um verdadeiro fantoche da dinastia Ashoka. O plano de Ashoka foi realmente cruel. Os reforços que ele enviou não apenas controlaram a cidade de Lhasa, mas também aproveitou a oportunidade para que as tropas se familiarizassem com a geografia com a ajuda de guias. Junto com os dois exércitos lutando lado a lado, a dinastia Ashoka completou a conquista do Tibete. O golpe no Tibete não foi notado por estranhos porque foi muito discreto, e mesmo o Yanshu não sabia. No final do C*** mês, Grande Xia tinha uma fera gigante escondida na fronteira oeste. Sexto mês, 29º dia, dinastia Grande Song, cidade de Xianjian. A ordem de rendição de Ou Yanshu criou um alvoroço na região selvagem da Grande Canção. A corte imperial foi dividida em duas facções. Um grupo queria se render e o outro grupo queria lutar. Era realmente uma reminiscência de North Song. Aqueles que queriam se render não precisavam ser mencionados, pois tinham medo do poder do Grande Xia e não queriam ser enterrados. Isso também foi impotente porque até mesmo o Grande Zhou, que era o maior adversário de Grande Xia e tinha 700 mil soldados, se rendeu sem lutar, muito menos o muito mais fraco Grande Canção. Não queremos que a Grande Canção vire pó, os funcionários disseram. Aqueles que queriam lutar eram principalmente generais, eles tinham um motivo simples: render-se sem lutar? Podemos mostrar alguma firmeza? Mesmo se nos rendermos, Grande Xia ainda nos desprezará. Infelizmente em Great Song, os generais não detinham muito poder. O verdadeiro poder está nas mãos dos funcionários e do imperador. Ao Quanjin sentiu-se realmente em conflito. Por um lado, ele não conseguia reprimir o orgulho e a dignidade de um imperador, muito menos a grande dinastia que criará. Ele não estava disposto a se render, ele não estava disposto a abaixar a cabeça. No entanto, se eles não se rendessem, sua raça poderia ser exterminada. Ele definitivamente não suspeitaria ou duvidaria da determinação do imperador Xia. Se eles realmente fizessem tudo, o imperador Xia usando sua cabeça como símbolo seria uma questão normal. Se fosse Zhao Quanjin, ele faria o mesmo. Ao Quanjin, que estava em uma situação difícil, não sabia se deveria se render ou não. Desamparado, ele enviou enviados a Qin e Tang para pedir suas opiniões. Se eles se rendessem, os três se renderiam juntos e seus rostos ficariam muito melhor. Caso contrário, os dois poderiam sentar-se em cima do muro e observar Song enfrentar a destruição, simplesmente porque o grande exército Xia os estava monitorando. Ele destruirá todos nós, por favor, pense com cuidado. O dia em que Song for destruído será o dia em que Qin e Tang serão exterminados. Em vez de nos rendermos, não vamos ter uma boa guerra. A boa guerra que ele mencionou foi apenas para permitir que Qin e Tang assumissem parte da pressão. Só ele estava claro sobre os planos e conspirações internas. Esperemos que seja útil. Ao Quanjin estava travando uma luta final. Província de Jingu, província de Jinzhou. Olhando para a ordem do imperador, o marechal da guarda do Palácio Imperial, Shuda, gritou: "Homens, presente, reúna os generais para uma reunião." Sim, marechal. Não importa o quanto os oficiais da Grande Canção debatessem, depois de receber a ordem para derrubar a Grande Canção em meio mês, as três frentes da Grande Xia começaram a agir. O imperador mencionou claramente que qualquer um deles que derrubasse a cidade de Xianjian primeiro seria grandemente recompensado. Os guardas do Palácio Imperial, o corpo da Legião Xiangjian e o corpo da Legião Tigre pertenciam a três sistemas diferentes, e nenhum deles queria perder para os outros dois. No exército, os méritos determinam se alguém é forte ou não. Para os guardas do Palácio Imperial, esta guerra teve um significado significativo. Primeiro, esta foi a primeira grande guerra em que Shuda lutaria desde que se juntou ao Grande Xia. No exército onde os generais eram como nuvens, Shuda precisava usar esta guerra para provar que era digno de seu grande título de general. Em segundo lugar, os guardas do Palácio Imperial eram um novo exército e precisavam se unir durante esta guerra para testar os resultados do seu treinamento e realmente se unirem como um só. Em suas palavras, espero que depois desta batalha não haja tropas Jin, Ming ou Sui.
Em vez disso, seremos todos soldados da guarda do Palácio Imperial. A ala esquerda que eles comandavam enfrentava o maior perigo. Eles não apenas tiveram que enfrentar o exército Song, mas também tiveram que se defender contra o exército Tang, que poderia atacá-los e interceptá-los a qualquer momento. Ouyang Shu atribuiu essa pesada responsabilidade a Shuda. Naquele dia, Shuda reuniu as tropas, dizendo que nada iria parar para reivindicar o crédito. Eles derrubarão Xianjian e mostrarão a glória dos guardas do Palácio Imperial. Praticamente ao mesmo tempo, o corpo da Legião Xiangjia no meio e o corpo da Legião Tigre na ala direita tiveram manifestações semelhantes. 700.000 soldados do Grande Xia estavam alinhados como tigres ferozes, mostrando suas presas em Great Song. A batalha para destruir Song entrou em seu momento mais intenso. 7º mês, 3º dia, o corpo da Legião de Xiangjia do Exército Intermediário reivindicou o primeiro sangue. Às 16 horas, após um dia e meio de intensos combates, junto com a ajuda interna, o exército finalmente conquistou a cidade de Pilsan, matando 30.000 pessoas e saindo vitorioso. Como a principal cidade anterior de um território, não era apenas a segunda maior cidade da Grande Canção, mas também a sua fortaleza mais robusta no sul junto com a cidade de Xianjian, no norte, tornou-se a base da Grande Canção. Na cidade de Pilsan, Great Song abrigou 150.000 guardas e armazenou grandes quantidades de grãos. Foi uma ponte importante para eles lutarem contra o Grande Xia. Desamparadamente, a cidade de Pilsan estava sob o controle de Xun Shenjun. Ele o administrou por quase 6 anos, e embora tenha sido forçado a entregá-lo a Great Song, ainda tinha enorme influência lá. O corpo da legião de Xiangjia conseguiu derrubar suavemente a cidade de Pilsan devido à ajuda interna. Caso contrário, o inimigo poderia contar com a robusta defesa da cidade e os 150.000 guardas para durar pelo menos uma semana. Mesmo com as habilidades de Zhang Shutu, o grande exército Xia usou apenas um dia e meio para derrubar a cidade de Pilsan, dando um grande golpe em Great Song. Quando a notícia se espalhou por Xianjian, a corte imperial da Grande Canção estremeceu mais uma vez. Capítulo 1248. Golpe palaciano, o mundo online. A queda da cidade de Pilsan foi um grande golpe para Great Song. As vozes daqueles que queriam se render suprimiram aqueles que queriam lutar. Olhando para a situação, render-se se tornaria a única escolha de Great Song. No entanto, neste momento, as notícias da dinastia Ashoka da Índia assumindo o controle do Tibete e da sua guerra iminente com a Grande Xia espalharam-se pela China, dando ao desesperado Zhao Quanjin um pouco de esperança. Vamos esperar mais um pouco. Talvez o Grande Xia retire suas tropas. Zhao Quanjin estava pensando assim. Zhao Quanjin queria prosseguir, mas os oficiais da Grande Canção não o fizeram, pois faltava apenas um dia para o prazo estabelecido pelo imperador Xia. A ordem era como uma faca de açougueiro pendurada sobre as cabeças da família Zhao. Aos olhos dos nobres e dos oficiais, mesmo que Ashoka ameaçasse a ordem ocidental da Grande Xia, com a força da Grande Xia, ainda poderia cuidar da Grande Canção enquanto estabilizava o oeste. Quando isso acontecer, eles não terão escolha se não serem enterrados junto com seu imperador. Na corte imperial da Grande Canção, um lado queria aguentar, enquanto o outro lado queria manter suas vidas. Os dois lados não conseguiram chegar a um consenso. Quando Zhao Quanjin decidiu continuar lutando, o conflito explodiu. 7º mês, 3º dia, noite. O príncipe Jin Zhao Guanji iniciou um golpe com o apoio das autoridades e prendeu Zhao Quanjin. A história se repetiu. No 9º ano, 10º mês, 19º dia do ano Caibal, Zhao Quanjin convidou Zhao Guanji para entrar no palácio para beber e passar a noite. Na manhã do dia 20, Zhao Quanjin morreu repentinamente. No 21º dia, o príncipe Jin Zhao Guanji ascendeu ao trono e tornou-se Song Taizong. A morte de Song Taizu e a ascensão de Song Taizong foram um enorme quebra-cabeça e mistério para a próxima geração. Não importa o que acontecesse, junto com o sucesso do golpe, o destino de Great Song já estava resolvido. No dia seguinte, Zhao Guanji representou Great Song para expressar sua disposição de se render. No momento em que a notícia se espalhou, o mundo ficou chocado. Capital imperial, cidade imperadora. O inverno frio que parecia ontem se transformou em um verão escaldante em um piscar de olhos. Depois de meio ano de trabalho árduo, as obras de modificação do Palácio do Imperador estavam quase concluídas. Juntamente com grandes quantidades de dinheiro sendo injetadas, a nova região urbana da capital imperial parecia cada vez mais excitante, tornando-se o novo motor para o crescimento da dinastia do imperador. Basicamente haveria coisas novas surgindo da nova região da cidade toda semana. Recentemente, houve uma mania de bicicletas entre os nobres, principalmente os jovens que andavam em bicicletas da marca Channing do lado de fora. Qualquer um que ainda andasse a cavalo ficaria para trás da matilha. A linha de produção suave, semelhante à água da fábrica de bicicletas da marca Channing não só significou que as bicicletas se tornaram mais comuns na capital imperial, mas também significou que tal modelo de produção estava lentamente substituindo o modelo de pequena fábrica de baixa eficiência. A industrialização de Grande Xia atingiu um nível totalmente novo. O desenvolvimento de uma nova região não poderia acontecer sem o apoio de um determinado grupo de pessoas, os jogadores do modo de aventura que voltaram aos seus antigos empregos. Com base nos dados do Departamento de Industrialização, em apenas meio ano foram recrutados 150.000 trabalhadores. Juntamente com a nova região da cidade seguindo o caminho certo, esta escala continuaria a aumentar.
No início do ano, quando o Great Xia abriu suas portas para jogadores de modo de jogo de aventura, mais e mais jogadores mudaram de emprego. Médicos, trabalhadores, professores, comerciantes, agricultores e outros poderiam conseguir um emprego na Grande Xia. A alocação de recursos humanos nos locais certos permitiu que a economia de Grande Xia crescesse a um ritmo acelerado. Apenas no quinto mês que passou recentemente, a corte imperial arrecadou cerca de 17 milhões de ouro em impostos. Ultrapassar os 200 milhões em impostos no ano seria uma questão simples. Fazendo uso dos 4 bancos, a moeda do Grande Xia estava sendo liberada. Uma grande quantidade de moedas de ouro estava sendo recuperada e transformada em tijolos de ouro que seriam armazenados no tesouro do Grande Xia. Durante as primeiras partes do jogo, Gaia fez uso de monstros, recompensas de missão, lojas da cidade imperial e similares para comprar ouro diretamente dos jogadores selvagens. O ouro também se tornou a moeda comum do mundo. Junto com o mundo do jogo se tornando cada vez mais realista, Gaia interferia cada vez menos no jogo. Junto com a queda das cidades imperiais, o ouro se transformou principalmente em tijolos de ouro. Isso também significou que a posição do ouro como moeda no mundo estava lentamente a ser desafiada. Com base na lógica financeira, o ouro era uma moeda pura e forte, portanto não era a melhor moeda comercial. A primeira dinastia a estabilizar um novo sistema monetário seria a que mais beneficiaria. Junto com a moeda do Grande Xia se tornando mais comum entre o povo, o ouro foi mais usado para fazer joias e não como moeda. Em apenas meio ano, a quantidade de joias de ouro no mercado cresceu 4 a 5 vezes, mostrando que os civis do Grande Xia estavam ficando mais ricos. Em suma, a Grande Xia estava passando por uma profunda revolução internamente. A atmosfera de uma dinastia feudal estava desaparecendo lentamente, sendo substituída por um novo país repleto de vida e energia. Foi esse ponto que fez com que os jogadores de elite da China avançassem em direção ao Grande Xia. O campo oficial do Grande Xia estava colhendo uma mudança de guarda. Como imperador, o Yanshu ficou feliz em ver sangue novo assumir o controle. Se isso não acontecesse, eles se tornariam um poço obsoleto que perderia o desejo de avançar. A mudança foi o tema principal na Grande Xia neste semestre. As coisas estavam mudando a cada dia como um sonho. Se o pensamento de alguém fizesse uma pequena pausa, ficaria para trás em relação às tendências. Até mesmo o salão onde o Yanshu trabalhava acolheu mudanças modestas, mas significativas. Há poucos dias, o departamento de construção seguiu suas instruções para modificar o salão. As mudanças foram realmente muito pequenas. Por exemplo, ele mandou construir uma grande sala ao lado da sala de leitura imperial com uma mesa comprida e uma cadeira de madeira, criando uma sala de reuniões muito moderna com um toque antigo. O Yanshu nomeou esta sala como a primeira sala de reuniões. De agora em diante, sejam reuniões militares ou administrativas, além daquelas que tivessem necessidades rituais, o Yanshu realizaria as reuniões aqui. Dentro dele, todos se sentariam juntos e não precisariam olhar para o Yanshu enquanto ele falava. O Yanshu ficou irritado por ficar sentado no trono frio o dia todo e olhar para baixo enquanto falava com os oficiais. A verdadeira autoridade do Filho do Céu não foi construída através de métodos tão inúteis. O sistema da corte imperial também acolheu algumas pessoas novas. Sexto mês, 15º dia, após completar a transferência de Difen, Juedai Fengu assumiu oficialmente. O Yanshu manteve sua promessa e a nomeou conselheira responsável pela inteligência. Ela era sua secretária de inteligência. Esta nomeação realmente a surpreendeu porque não importava onde fosse, a informação era a mais secreta. Especialmente informações que atingiram o nível de O Yanshu, que seriam todas informações ultrasecretas na dinastia do imperador. O conselheiro de inteligência deveria ser uma das pessoas em quem ele mais confiava. No entanto, ele escolheu Juedai Fengua, que acabará de ingressar. Isso não apenas a surpreendeu, mas também fez com que os outros funcionários olhassem para ela de forma estranha. O Yanshu não se intimidou, ele simplesmente seguiu o princípio. Quando você usar alguém, não duvide, se você duvidar, não use. Colocar pessoas adequadas em posições adequadas era a coisa mais importante para O Yanshu. Este também foi um trabalho muito difícil, e O Yanshu sentiu que seu trabalho na gestão da Difen a tornaria adequada para esse papel. Quanto à sua lealdade, havia os guardas Shanghai para monitorá-la. Antes de ir trabalhar, Dishen já havia saído da capital imperial para dar a volta ao mundo. O Yanshu podia entender seus sentimentos e sabia que precisava de um período de adaptação. Consequentemente, ele não restringiu Dishen nem estabeleceu regras firmes sobre o que ele poderia fazer. O Yanshu acabou de lhe dar uma quantia em ouro. Quanto ao que ele faria com isso dependeria do próprio Dishen. O Yanshu acreditava em seu olhar para as pessoas. Como Dishen aceitou o papel de assistente do templo Onglu, ele definitivamente tentaria obter resultados brilhantes. Tudo o que ele precisava era de um período de adaptação. A única questão que surpreendeu o Yanshu foi que após a rendição do grande Zhou, Lianpo desistiu de sua posição militar. Ele estava disposto a seguir ao lado de Dishen e se tornar um guarda. A amizade do relacionamento anterior mudou de governante e oficial para mestre e servo. Como esta foi sua escolha, o Yanshu não forçou e permitiu que a natureza seguisse seu curso. Parecia que com o valor de realização de Dishen, ele seria capaz de instanciar um Lianpo. Além de Lianpo, todos os oficiais originais do grande Zhou receberam novas nomeações.
O estrategista Fan Zing permaneceu em Jindu para passar seus anos e não iria trabalhar. Zhang Ongan, por quem Ou Yanshu não demonstrou interesse, saiu do Grande Zhou no dia em que se renderam e se isolaram. Nem todos conseguiram se adaptar ao Grande Xia e começar uma nova vida. Com a habilidade dos guardas Shanghai, eles obviamente poderiam encontrar a localização de Zhang Ongan, mas Ou Yanshu não fez isso. Como Zhang Ongan conhecia seu lugar, Ou Yanshu simplesmente o deixaria em paz. Entre os oficiais do Grande Zhou, apenas o general japonês Toyotomi Hideyoshi recebeu uma nomeação importante, tornando-se general da legião no corpo da legião Elu. Neste ponto, os vestígios finais do Grande Império Zhou desapareceram. A luz do sol da tarde ainda era muito penetrante, brilhando através da janela e sobre Ou Yanshu, lançando uma longa sombra na parede. Na frente da mesa, Ou Yanshu fechava os olhos e descansava. A dinastia Choca engolindo o Tibete e o golpe da Grande Canção, as enormes mudanças durante os últimos dias pegaram Ou Yanshu desprevenido, fazendo-o sentir-se realmente exausto. Aproveitando o intervalo do meio-dia, Ou Yanshu decidiu organizar seus pensamentos. Fim do vídeo.